Aleluia. Amém, irmãos? Então, o versículo que a gente vai começar, né, que a gente vai fazer o aulão, né, sobre os dons espirituais, é esse, 1 Coríntios 12, 1. Se você quiser abrir, se você quiser estar escrito aqui, né? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais, porque justamente a gente inicia dessa forma. A preocupação do Luciano Subirá em trazer desta parte da questão de estar desinformados a respeito dos dons espirituais, é porque em Coríntios ali ele vai afirmar que eles tinham muitos dons, ou seja, para eles ali, eles sabiam dos dons, né? E Paulo não é incoerente, né, de falar aqui que eles estão desinformados, mas ao mesmo tempo que há muitos dons no meio deles. O que Paulo está querendo dizer e por que a gente vai iniciar com essa questão do desinformados? Porque eles tinham muitos dons ali no meio deles, na questão de conhecer, né? Eles entendiam os dons, eles sabiam quais eram os dons do Espírito, eles buscavam os dons do Espírito. Mas a questão era a prática dos dons. O praticar dos dons é que ele fala, né, na questão do desinformado. Por quê? Porque eles estavam tendo muita confusão no meio deles. Os dons espirituais, assim como o fruto do Espírito, vem do Espírito Santo, certo? Não é algo que o homem em si pode produzir. Só o Espírito Santo pode nos dar, pode manifestar através de nós, certo? Na hora, no tempo e no modo que ele quiser, né? Que ele assim desejar. Então, para a gente estar fluindo nos dons, né? A gente precisa ter o fruto do Espírito, a gente precisa estar em unidade, a gente precisa estar na mesma visão, no mesmo entendimento. Então, a questão dele saber que a igreja de Corinto estava passando por muita divergência, por muita individualidade, por aquela questão assim, de partidarismo, né? Era uma igreja que falava, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Eles estavam se partindo, se dividindo entre si, né? E para fluir nos dons espirituais, assim como para o crescimento do ministério, como a gente busca, como a gente deseja, como a gente ora, como a gente fala, como a gente declara, isso só acontece com a mesma visão. Quando nós estamos em união, né? Se nós não temos a mesma visão, né? E que visão é essa? A visão dada ao pastor Gilvan, né? Como o pastor presidente, como o anjo da igreja, enfim, como a Bíblia denomina de várias formas, né? O Senhor, quando colocou a faixa no coração dele, ele colocou uma visão, né? Ele colocou algo sobre o coração dele, né? A nossa essência tem a ver com a graça merecida de Deus, o dom imerecido que Deus deu. Por quê? Porque o Senhor Jesus fez tudo o que precisava ser feito para nos garantir a salvação. Não tem nada que o homem possa fazer para conquistá-la, né? Isso é dom gratuito do Senhor quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador. Mas, na nossa visão da Five, nessa essência que nós carregamos, há uma responsabilidade, há uma evidência manifesta ao ter esse encontro real com o Senhor, que é isso que nós acreditamos. Por isso que a gente não ministra graça barata. Vem aqui, faz uma oraçãozinha, volta para casa, diga que segue tudo certo, tá salvo, fechou? Não é sobre isso. Nós acreditamos que o que a palavra nos diz é que quando você tem esse encontro real com o Senhor, com essa graça merecida, você evidencia através do teu testemunho. Se eu andava desse jeito, eu não ando mais. Se eu usava essas coisas, eu não uso mais. Se eu falava desse jeito, eu não falo mais. Não de uma hora para outra, tudo é um processo, né? Mas existe uma marca do Espírito Santo ali. Agora, aquela pessoa que vem, fez uma oração e tem a vida até hoje, do jeito que ela acha que tem que ser, a gente sabe que essa pessoa não foi marcada realmente pelo Senhor. Essa é a visão que nós temos como Five, essa é a essência que a gente carrega. Além da cultura de relacionamento que a gente tem estabelecido, a importância de se relacionar primeiro com o Senhor no secreto. Por quê? Porque se nós não conhecemos e não nos fazermos conhecidos por Ele, estamos aqui perdendo tempo. Vamos chegar naquele dia e escutar um grande eu não te conheço. E eu não quero ser responsável por isso na vida de vocês. Por isso que a gente bate na tecla de relacionamento com Deus, como você tem com seu esposo, com sua esposa. Mas eu sou solteiro, mas você teria se você tivesse. A mesma questão, é esse exemplo que ele nos deixa. É diário, é constante, para que a gente seja conhecido naquele dia. Depois do relacionamento com Deus, qual que é a nossa prioridade? Nossa família. Porque
está com a sua família em ordem, que são as primeiras vidas que o Senhor te confiou, com certeza o ministério e as demais vão ser uma consequência. A sua família vai testificar daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, a tua família vai pegar junto com você no ministério, porque Deus une propósitos entre pessoas. Amém? Então, se nós aqui hoje estamos alinhados na mesma visão, se nós vivemos essa unidade de coração, nós vamos ver os dons se manifestar. Nós vamos ter entendimento teórico e prático sobre isso. Mas quando nós estamos divididos entre nós, não, eu sou do pastor Tiago, não, eu sou do pastor Gilvan, não, eu sou do pastor Hélio. Nós não vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor, o Espírito não se move no partidarismo. Nós precisamos ter o mesmo coração. Cada um aqui carrega uma essência, tanto que o Gilvan às vezes é resistente em dar o estudo, e eu falo para ele, dá amor, porque as pessoas também gostam da tua forma. Cada um, a gente ama cada um na sua essência. O Tiago, quando vem, tem o jeito dele, que a gente fala que é o nosso Paulo, né? E é muito bom, o Gilvan tem o jeito dele, eu tenho o meu, cada um tem o seu jeito. Então, isso que é gostoso, isso que é bom. Mas quando nós estamos juntos, nós temos o mesmo coração, nós temos a mesma essência, nós partimos do mesmo princípio. Isso que importa. Então, o que estava faltando para eles era essa questão. Não adianta só a gente conhecer, mas a gente precisa praticar da forma correta. A gente precisa ter o mesmo coração para ver isso fluir, amém? Aí, vamos começar nas leituras. Abre para mim ali, amor. 1 Coríntios 13, 8. Tiago, se puder abrir Efésios 4, 16. Diamante 1 Coríntios 13, 9 ao 10. E a Thalita, se puder, 1 Coríntios 13, do 11 ao 13. Nós vamos falar do cessacionismo dos dons, por quê? Porque ele começou, além de falar da questão da ignorância ali, né, da falta de ser desinformados daquela época, que nós às vezes podemos ser hoje também, ele também trata daquela questão que muitos acharam, né, que essa questão da manifestação dos dons ficou para aquele tempo só. Os apóstolos só para aquele tempo, os dons só para aquele tempo, e essas coisas não tem hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia vocês veem fortemente no nosso meio, ou nos ministérios do lado, enfim, que vocês conhecem, vocês veem fortemente a manifestação dos dons, como em Pentecostes, por exemplo? Não. Ou como Pedro, que ele passou e a sombra dele curou? Ou aquele paralítico que você falaria para um irmão ali fora agora, assim, olha, eu tenho recursos, mas eu tenho de boa, pode levantar e andar. A gente vê essas manifestações hoje? Pois é. Então, uma das questões do cessacionismo é essa, como a gente não vê essa proporção nos dias de hoje, né, eles acreditam que aquilo ficou para aquele tempo. Pode levantar. O amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Exatamente, então esse é um dos pontos, né? Ali ele fala, né? Deixa eu botar ali com o versículo. Ó, ele fala, né? O amor jamais acaba, ou seja, o amor vai ficar, sempre vai ter. Mas as profecias, em determinado momento, elas desaparecerão, né? As línguas, em determinado momento, elas cessarão também, né? Só que a questão é que aqui diz que o conhecimento também passará. Então, esse que é o ponto do cessacionismo, né? Eles acreditam e debatem que apenas os dons passaram. A profecia, as línguas, essa manifestação assim, de Pentecostes, esse sobrenatural. Mas o conhecimento não, eles são os que mais se apegam no conhecimento. Só que não dá para defender um e negligenciar o outro. Nós não podemos escolher a parte da escritura que a gente acredita. Ou é como um todo, ou não é. Está dizendo que quando Jesus voltar, daí sim cessará, porque em parte profetizamos, em parte conhecemos, mas quando vier o que é perfeito, então ele não vai mais falar em línguas, não vai mais profetizar, porque Jesus vai estar aqui para nos ensinar. Exatamente, a única coisa que vai ficar é o amor. Por isso que ele agradece o amor, mas é sobre isso mesmo. Efésios 4, diz assim, Efésios 4, versículo 11 em diante. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que me induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Então, aqui como o pastor Pedrinho até falou, né? Aqui eles falaram que a profecia cessar, as línguas iam cessar e o conhecimento também ia cessar. Mas quando que ia cessar? Quando a gente chegasse à escritura de varão perfeito. Quando, através daqueles dons ali também, que são os 5 ministérios, que são feitos para o aperfeiçoamento da noiva, nós estivéssemos aperfeiçoados a ponto de ter a estatura de Cristo. Nós já temos? Temos ainda. Estamos sendo aperfeiçoados até aquele momento. Só vamos ter o nosso corpo glorificado, só vamos estar realmente, né, na perfeição, assim como nesse ponto que Cristo quer que nós estejamos, conforme está descrito aqui, só quando o Senhor voltar. Então, ou seja, se não chegou esse tempo ainda, como que os dons cessaram? Essas 3 funções que eles deram ali, da profecia, do falar em línguas e do conhecimento, ainda não cessou, porque eles ainda são utilizados para manifestar o reino e o poder de Deus e nos edificar. 1 Coríntios 13, 9 e 10. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Exatamente, isso é mais uma medida dessa questão, né? Dessa mesma questão de Efésios ali. Ou seja, ele ainda está falando que nós ainda somos incompletos. Nós não chegamos ao pleno conhecimento. Nós não chegamos à plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Tudo que nós recebemos do Senhor hoje, seja nas palavras ali de conhecimento, de sabedoria, de revelação, de profecia, são partes, são fragmentos da sabedoria do Senhor. Nós temos muito ainda para conhecer, só que nós só vamos ter a plenitude desse conhecimento quando o Senhor voltar. Por isso que esse cessacionismo, nós pelo menos não cremos dessa forma, porque essas situações ainda não se findaram. Nós ainda estamos em processo, né? 1 Coríntios 13, 11 e 13. 11 ao 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior é o amor. Exato. Porque aqui, Paulo, quando ele faz ali em 1 Coríntios 12, ele vai começar a falar dos dons, né? Da separação, do corpo e tudo mais. No 13, ele fala do amor. E ele exalta o amor sobre os dons. Ele não diminui os dons, mas ele exalta sobre os dons o amor. Porque o amor é o único que vai ficar. Como ele colocou aqui, né? Agora, e no 14, ele continua daí o estudo ali, né? Dos dons. Então é como se fosse um recheio do bolo. Ou seja, nós não podemos ter os dons sem amor. Por quê? Porque de tudo isso que a gente provar, só o amor vai ficar. Entende? Nós precisamos ter o amor. E aqui quando ele fala que hoje a gente vê como um espelho embaçado. Por quê? Porque todo o conhecimento que você tem em Deus, todo o estudo que você já fez, tudo aquilo que você já recebeu, nós temos que ter essa consciência, isso bem gravado no nosso coração. Isso ainda é algo embaçado. Nós não conhecemos a plenitude do que Deus é e do que Ele tem para nós e para as pessoas à nossa volta, como comunidade, como nossa família. Então a gente nunca pode chegar nesse... Isso é até um controle para o nosso ego, porque a gente é grandemente usado pelo Senhor. Vocês já não se pegaram falando de coisas assim que a pessoa vem, meu, isso me marcou, não sei o quê, e tu às vezes nem tchum para aquilo ali, tu nem pensou que aquilo ali fosse algo às vezes tão profundo. O Senhor nos usa para coisas profundas, só que isso é só um espelho embaçado. Nós ainda não conhecemos ainda a plenitude que o Senhor tem para nós, e nós vamos chegar lá. Mas de tudo que a gente precisa guardar, né, do conhecimento e dos dons, é o amor. O
Porque a gente já sabe que a primícia dos dons, o propósito principal do dom é servir o corpo, não é para si. Se você está buscando um dom que você quer algo para si, não vai rolar. O propósito do dom é servir o corpo. E de preferência que a pessoa lembre de Cristo, não de você. Onde nós somos, como a experiência do Dionê no Retiro, onde nós negamos, nos anulamos para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça. É para manifestar o reino do Senhor e não o nosso nome. Então, se você tem amor, você faz, mesmo que a pessoa nem vai lembrar de você amanhã. Você não saiu da sua casa para ir, às vezes, dar uma palavra para um irmão, ou ligou no meio da madrugada, ou levantou no meio da noite para orar para um irmão que Deus trouxe a sua memória e te quietou para orar. Mesmo que tu chegue aqui no domingo, o irmão nem olhe na sua cara, isso não vai fazer diferença para você, porque o amor é tua premissa. Você serve o corpo, você serve aquelas pessoas que o Senhor traz para o coração, mesmo que você tenha que lidar com a ingratidão. Porque o Senhor lidou com a rejeição da gratidão, com algo que nós vamos lidar também. Mas quando nós temos o amor que Cristo tem pelas pessoas, ele morreu pelos dois ladrões que estavam do lado dele. Um ficou esculachando ele, enquanto só o outro conversou com ele. Então a gente sempre vai ter esse exercício na nossa mente, mas quando você tem o amor de Cristo, você supera qualquer situação, amém? Isso aqui da teologia da experiência é aquilo que a gente estava falando, né? Por hoje a gente não vê, né, esse mover de manifestação que houve lá, a gente é mais fácil a gente dizer realmente cessou. Isso era para eles, tá? Eles eram nível hard, nós não. Só que o próprio Jesus falou, aqueles que creem, né, na minha palavra, aqueles que acreditam em mim, que me seguem, vão fazer coisas maiores do que eu. Ele não declarou isso só para os 12. Ele declarou para todos os filhos, todos aqueles que creem na palavra. Só que o que acontece? É mais fácil a gente tomar isso para nós, para nos isentar da responsabilidade de buscar e manifestar os dons, do que realmente fazer o que nós somos chamados para fazer. Porque para manifestar os dons existe uma responsabilidade, existe uma busca, é uma parceria entre nós e o Espírito. Mas se eu quero simplesmente só vir domingo, bater no meu cartão e ir para casa, eu não quero ter essa responsabilidade aí não. Aí já é demais para mim, entendeu? Eu prefiro ficar na minha e fazer só o meu arroz com feijão ali. Então, às vezes a gente vai para esse lado porque é mais fácil, é mais cômodo, mas a responsabilidade que o Senhor tem para nós é muito maior. Só que quando você fala assim, poxa, mais responsabilidade, mais coisa, já tenho meu trabalho, já tenho minha família, já tenho tanta coisa, mas a gente tem que ver que quando tu investe nas coisas do Senhor, nessa busca pelos dons, nessa busca por mais do Senhor, nesse relacionamento íntimo com o Senhor, cara, o que tu vive no Senhor compensa qualquer coisa que esse mundo aí fora possa te dar. Compensa uma viagem para um lugar que tu ama, compensa um carro que ganha, compensa o que for, cara, porque quando tu é colocado naquele lugar assim, que fez total diferença na vida daquela pessoa, e tu sabe que tu só fez porque o Senhor te usou, e só tu sabe o preço que tu pagou, no sentido não de preço pago, que é aquela coisa chata, né, maçante que os religiosos deixaram, mas preço pago no sentido assim, como o Subirá mesmo fala. Uma moça veio para ele um dia, ora por mim, transfere esse teu conhecimento aí da palavra. Ele olhou para a cara dela e falou assim, não, minha querida, transfiro nada não. Tem noção que enquanto eu era jovem, meus amigos tudo no cinema, eu estava em casa enfiada com a cara na Bíblia, lendo, estudando, comendo, me alimentando. Aí você quer só uma imposição de mãos? Não é bem assim não. Então, ou seja, nesse sentido, você sabe as renúncias que você fez, sabe os sims para o Senhor que você deu para estar sendo usado no dom, usado para edificar, para marcar a vida de uma família ou de uma pessoa. Isso não tem preço. Isso é maior do que qualquer recompensa que a gente possa ter aqui no natural, né? Então é sobre isso. A gente fala, a teologia da experiência diz que se não tem, se a gente não vê, se não é comum no nosso meio, não existe. Isso é o sensacionismo. Não existe mais porque a gente não vê, mas a gente não vê porque a gente não busca. Porque nós precisamos alinhar algumas coisas, né? Hoje em dia você aprendeu da forma equivocada, né? Mas os missionários se perguntam. Não se vê exatamente. Exatamente. Na
na Índia, lá no Irã, um lugar onde é proibido o evangelho, está acontecendo muitos milagres. Muitos. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja na China, um lugar onde os cristãos são perseguidos. Sim. É muito ter uma noção. Então, isso é muito, eu até coloquei aqui, né, sobre investir no relacionamento, nessa questão de busca, a gente vai conseguir manifestar. Mas é isso que o Thiago falou, todos os pastores que eu conheço, né, os apóstolos que já têm igreja fora, que cuidam desse pessoal lá fora, investem em missões, quando eles vêm, eles contam assim, ó, coisas sobrenaturais, que tu vê. Um mover no espírito, assim, ó, de crescer pedaço de coisa, pessoa cadeirante levantar, é fora de série, assim, porque eles têm uma busca diferenciada, entendeu? A gente tem muita distração hoje, entende? Esse monte de coisa que a gente pode, já tem muita coisa, se for parar para pensar. Se você tem a sua casa, sua cama quentinha, suas coisas, você tem roupa, você tem como se locomover, um carro, uma moto, você tem celular, você tem computador, você já tem muita coisa. Mas às vezes você acha que ainda não tem, porque ainda tem o irmão vindo lá, você já tem muita coisa. Isso tudo é um monte de distração que tira da onde? O tempo com o Senhor. Agora eles lá, eles não têm nada disso ainda. A vida deles é a simplicidade, só bolinhas às vezes que eles fazem lá e de areia. É uma vida totalmente privada, só que onde está o prazer deles? Onde está a Netflix, a internet, o celular deles, a conexão deles aonde está? No Senhor. E eles celebram, eles dançam, eles festejam. A gente, se a gente não deu certo algum plano que a gente teve essa semana, já vem empurrado para a igreja e culpando o Senhor. Eu não aguento mais, eu não sei por que Deus está me permitindo passar por isso. É assim que a gente age. Não foi o Senhor às vezes? Não foi, às vezes nem foi ele, gente. Mas os caras, eles não têm nada do que a gente tem, mas eles estão lá glorificando, dançando, celebrando e vivem milagres sobrenaturais. Entende? Então, não é porque a gente não vê que não existe. Existe. E eu sempre criei dessa forma, sem conhecer essa questão de teologia de cessacionismo. Eu sempre acreditei que existiria um momento que nós veríamos isso de novo. Mas se nós buscarmos, porque existe uma busca. Pastor, você falou, ele contou a experiência ali do Luciano Subirá, que a mulher chegou para ele, né, e pediu dádiva. Eu me lembrei da passagem de que Eliseu vai até Elias e pede: eu quero a unção dobrada que você tem. E Elias responde bem assim para ele: dura coisa pediste. Porque ele sabia que aquela unção era acompanhada de um preço que ele pagava, de renúncias que ele fazia. Por isso que é uma coisa difícil. Até quando tu lê ali, tu vê que Elias leva Eliseu a alguns lugares que tem tudo um significado. Leva em Jericó, leva em Betel, se não me engano. E levou porque ele desistiu, né? Porque até chegar no Jordão. Então tudo tem um significado ali porque ele passou para que a unção. Tem um livro do Atmani que ele fala sobre isso. E algo que eu e o Gilvan estava conversando em casa é que olha como é que é. Elias, ele ficou esgotado, né? Depois do maior ato dele, né? Porque eu sempre fui louca por aquele negócio que ele fez ali com os deuses lá. Eu sou dessas que eu faria a mesma coisa, assim. Eu gosto dessas coisas. Porque se tu conhece a palavra, não entende, tu enfrenta quem for, né? Vem quem for, tá ali no Senhor, pronto, deu, é isso aí. Só que o que a gente percebe no ministério de Elias? Ele era centralizador, ele era individualista naquilo. Por isso que ele ficou esgotado. Agora tu já vê a diferença de Eliseu, que pediu a porção dobrada. Eliseu fez a escola de profetas. Ele não carregou esse cargo sozinho. Tinha um pupilo, Geazi, sempre lá com ele. Exato, entendeu? E mesmo que Geazi teve ali as suas falhas, mas o próprio Eliseu não foi perfeito, o próprio Elias não foi perfeito, Eliseu também creio que não tenha sido, ninguém é. Só que olha a diferença do alcance daquilo que vai viver em Deus. Se você centralizar, você vai viver algo grande, porque Elias viveu algo muito grande. Só que vai ter o teu esgotamento, vai ter as tuas limitações. Talvez ele poderia ter feito porções até maiores. Mas Eliseu, ele fez tudo dobrado. O que ele pediu, ele teve. Só que ele soube dividir. Ele soube fazer discípulos. Ele soube passar o conhecimento dele para os outros sem ter medo de perder o seu lugar. Porque o que é seu é seu. Ele buscou a medida dele dobrada. Ele sabia que ninguém ia perder aquilo ali. Tanto que quando ele morreu, quem caiu ali, pois ressuscitou. Ele sabia que ele carregava. Agora, quando você está naquela, sabe? Não, isso aqui é meu. Ah, eu sou o pastor aqui, é só eu.
Não, vaza. E eu vejo que a Márcia Vilcudo falou muito bem, não vou colocar mais a Márcia não. Vou cozinhar a Márcia ali um tempo, porque assim não dá. Não, tá louco. A gente vai ver na mediocridade. Sabe, aquela igreja que passa-se anos e está sempre com o mesmo número, sempre círculo, sempre. Por quê? Porque é assim, é eu. Aqui é eu. Vocês vão vir, vocês vão embora. Mas aqui é eu. Agora, quando nós entramos nesse lugar, nós queremos investir em vocês, que é o que a gente sempre falou. Nós queremos investir para que todos aqui fluam no seu dom, fluam no seu ministério, desenvolvam aqui. Aqui é um ambiente saudável para que vocês cresçam no Senhor, para que vocês manifestem o reino, para que vocês sejam prontos e aptos para fazer grandes coisas lá fora, que é o nosso terreno. Então, ou seja, aqui vocês podem ter certeza que a nossa multiplicação, aquilo que o Senhor tem para nós, vai ser muito breve e vai ser diferente do que vocês já viram em outros lugares até aqui. Por quê? Porque não está centralizado em nós. Às vezes pode parecer por algumas questões que a gente tem alinhado, mas o desejo do nosso coração é que cada vez mais pessoas estejam aptas desse lugar onde possa fluir como tem fluído. Só que até lá, para que todos sejam alinhados no mesmo coração e na mesma visão, a gente tem todo o prazer de acompanhar. Mas não é o desejo do nosso coração ter o controle de todas as coisas. Mas quando é necessário, a gente toma esse lugar. Então, ou seja, aqui, esse ambiente, como Eliseu foi, essa postura como Eliseu foi, em todo lugar que vocês estiverem, toda a liderança que vocês exercerem, toda a área de vocês, dividam, compartilhem, preparem pessoas, porque dessa forma vocês vão viver uma medida ainda maior do que o Senhor, do que você pode achar que tem para você. Porque quando a gente partilha com o corpo, a gente cresce. A matemática, eu nunca me esqueço da pregação do pastor Tiago sobre a oferta. A matemática do Senhor é diferente, né? É aquela que quanto mais você dá, mais você recebe. É diferente do mundo, que você tem que reter para juntar. O Senhor não é dessa forma. Quanto mais você dá, mais você tem, né? Aqui em 1 Coríntios 14, do 26 ao 33, ele vai falar aqui do... quer ler, Jackson? Quer falar? Pode falar. São duas vertentes aí que eu estou entendendo mais ou menos assim. A primeira, em questão dos dons, também é amor que prevalece. Porque o amor ele não retém, ele distribui. Exatamente. Não pensa em si mesmo, mas pensa em prol do coletivo. E para a gente não enxergar esses dons é o comodismo. Porque o conforto te leva a ver o natural do natural. Sim. O confronto te leva a ver o sobrenatural. Exatamente. Por isso que a gente não contempla, tipo, como no início que vocês estavam contando, pastora, a sombra que dá a pele da pessoa. A gente está numa conformidade natural aqui, que eu tenho isso, tem uma assim, eles estão vivendo o sobrenatural. Exato. E nós temos aqui, eles não têm. Sim. E existem líderes hoje, sabe? Líderes religiosos que além de Satanás não mexer com quem está conformado, acomodado, né? Tá de boa. Existem pastores que só querem que vocês venham aqui trabalhar. Entendeu? Que eles não se importam, eles importam das pessoas virem e ver a equipe funcionando do jeito que ele quer. Mas se vocês vão chegar lá naquele dia e vão escutar um não nos conheço, o problema é de vocês. Entendeu? Eu quero que vocês trabalhem para mim. Portanto, é função. Exato. Então, assim, nós não somos assim. Não adianta nada a gente estar aqui nesse lugar sendo cego, guiando cegos. Entende? Por isso que a gente foca nessas coisas. E por isso que a gente sabe que essa mudança de mentalidade para esse alinhamento do que realmente importa, às vezes gera um transtorno. Por quê? Porque é mais fácil o modelo religioso. É mais fácil vir trabalhar no domingo, é mais fácil cumprir só uma escala, é mais fácil e tem igrejas do lado que vão continuar assim. Então, assim, só que é mais fácil você ir lá se encaixar nesse sistema do que você ficar aqui sendo uma roda presa, porque nós não vamos negociar isso, porque isso foi algo que o Senhor nos confiou. E isso é o único resultado que realmente vai trazer algo para a vida de vocês, espiritualmente. É a única forma de vocês realmente terem, não, eu fui cristã, e eu realmente tive uma vida em Cristo, eu sou conhecida por Ele, e Ele me
tempo com ele diariamente. Outra forma não tem, entende? Só que existe quem gosta de ser edificado do jeito que está. Existe, entende? Mas não, aqui a gente realmente não tem esse perfil. A gente quer que todos desenvolvam, que vocês cresçam com a verdade da palavra e não com algo que tapeie, que, enfim, que não cumpra-se o propósito real, né? Que às vezes é um confronto, às vezes é falar algo que a gente não gosta, que a gente não está afim de ouvir, mas desce amargo e depois fica bom. Depois o Espírito Santo testifica, é assim que a gente faz. Então aqui em 1 Coríntios 14, 26, ele vai falar sobre a questão do desenvolver o dom no meio ali, né? O que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um de vocês tem um salmo, tem um ensino, tem uma revelação, tem uma língua, tem uma interpretação, que tudo seja feito para edificação. Aqui ele está falando dos dons, né, que podem fluir no nosso meio. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou, quando muito, 3, isso sucessivamente. E haja quem interprete, né? Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier uma revelação e outra pessoa que estiver sentada, cale-se o primeiro, porque todos podem profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E era nisso que tinha confusão, né? Brigas, mas a gente sabe que a gente tem que haver um respeito, né? Quando um está falando, o outro espera. A questão de falar em língua sem interpretação é só para você mesmo. Por isso que ele fala do cálice, não quer dizer que você não pode falar no culto, mas você tem que ter esse conhecimento que é só você, é só entre você e Deus. É sobre isso que o pastor Tiago falou nessa aula de falar em línguas, os dons de fala, que o que Paulo está debatendo aqui, né, que ele está, como é que falou? Ai, me fugiu a palavra agora. O que ele está indo contra, o que ele está alertando é a questão de querer ser ouvido. Porque às vezes a gente aprendeu assim mesmo, que eu sou espiritual quando eu falo alto. Eu sou espiritual quando eu falo barulho, está com defeito de fabricação. Olha, então, não tinha ouvido, mas eu acho que é isso que ensinam mesmo. Porque tem gente que é assim, que só fala alto para querer ser ouvido, para parecer espiritual ao alto. E isso é o maior engano. Por quê? Porque eu falar em línguas, você está se edificando, é só entre você e Deus. Quer parecer espiritual? Vá buscar na sua casa, e quando você chegar aqui, o seu falar vai denunciar. As coisas, as experiências que você vai contar em Deus vai denunciar, vai ser evidência. Agora, você só falar algo no meio do culto, do louvor ou algo assim, mas quando você está entre nós, você só conversa de qualquer coisa, menos as coisas do Senhor, você não engana ninguém, você pode dizer, é por enganação, entende? Então, senão que a gente vai viver bitolado, só falando a minha glória a Deus, nós conversamos com pessoas normais, mas a gente sabe o que a gente quer dizer, aquela pessoa que nunca tem uma experiência com Deus para contar, que quando fala, só fala, sabe, parece até que decora, assim, um script, quando a gente entra numa conversa espiritual, a pessoa só fala script ali, ela não sabe falar nada além daquilo. Então, são evidências que mostram que de espiritual você realmente não tem nada. Você não tem uma leitura da palavra para contar o que você leu, você não tem Deus não fala com você nas suas decisões, nas suas ações. Então, é isso que te torna espiritual. Não é o teu ruim falar alto na igreja. Mas aqui, nós somos livres para os glória, né, Márcia? Somos livres para os glória a Deus, para os aleluia, por orar. Não é sobre não poder falar. Mas sobre a gente ter esse entendimento. Se eu só estou querendo ser ouvida, é melhor para você parar. Porque entre você e o Espírito Santo, ele mesmo vai te constranger, eu entendo assim, sabe? A intenção do teu coração qual que é? É sobre a intenção do coração. Mas ninguém aqui é proibido de dar os seus glórias, porque a gente gosta mesmo. Pode falar. Eu lembro uma vez uma palavra, não sei quem falou, mas que marcou muito no coração em relação a, por exemplo, quando a gente está na roda, na conversa, a gente começa a testemunhar as coisas, fatos que aconteceram, tudo. Mas quando na tua vida tu vai contar o que Deus fez para ti? Só fala dos outros, só fala dos outros, só fala dos outros. E a experiência que tu tem com Deus, aí começou a mudar uma chavezinha na minha cabeça. Pô, peraí, se eu preciso ter uma experiência com Deus, olha para mim, eu tenho que começar a olhar para mim.
Como é que está no posicionamento? Então, começar a correr atrás dessa questão da busca pela intimidade que vocês vêm pregando, né? Sim. Intimidade E às vezes pessoal. as pessoas aprenderam da forma equivocada. Às vezes não é nem que as pessoas não têm, às vezes elas aprenderam que ter experiências com Deus é quando eu vou num lugar que tem profecia, por exemplo. O irmão vai me falar, é uma experiência com Deus. Não deixa de ser, é um dom manifesto, só que a gente tem que entender assim, para que intermediário se eu posso ir direto na fonte? Por isso que essas igrejas de profetado estão cheias. Entende? Por quê? Porque é mais fácil eu perguntar para o Tiago, que eu sei que ele é usado nesse dom, do que eu buscar na minha casa. Mas está errado. Se nós somos maduros, a gente não está mais no me dá, como o irmão falou uma vez dos passarinhos com a boquinha aberta. A gente já pode ler e buscar, e orar e buscar no Senhor. E ele começa a falar, porque ele responde respostas. Ele responde a nós quando a gente busca. Então, valorize lugares que te ensinam a pescar. Não fique independentes de lugares que ficam te dando peixe, porque aquilo ali está te levando para uma imaturidade. É uma forma mais fácil até de manipulação. Então, a gente precisa ser fiel a isso. Porque eu coloquei, né, que a questão da confusão é por causa da falta de entendimento prático, como a gente falou ali, né? O Espírito Santo não gera confusão, ou seja, quando um começa daqui, um começa de lá, aquelas coisas assim meio desconcertadas, ou a ponto de impedir, né, da gente ouvir o ministro de louvor, o pastor mesmo falando, a gente sabe que o Espírito Santo ele não é um espírito de confusão. Existe ele respeita, né, as coisas. Então, a gente tem liberdade, mas a gente sabe que o Espírito Santo ele tem esse controle, esse bom senso, né? Ele faz as coisas em ordem. Então dá para discernir quando a pessoa está sendo realmente no seu querer natural e quando é no Espírito, né? A revelação aqui eu coloquei para vocês que ela é subjetiva, por quê? Porque quando eu recebi algo para falar para ele, eu não posso chegar para ele assim, a gente aprendeu, né? Vocês estão agora a gente aprendeu sobre sondar a pessoa antes e não chegar afirmando, porque eis que te digo, Deus me mandou te dizer. Não, você vai sentir aquela impressão no espírito, ou às vezes vai ter até uma visão, que pode ser tanto uma visão você acordado, quanto uma visão noturna, que é o sonho, né? Tanto faz. Mas você sonda a pessoa antes. Tá tudo bem na tua casa? Tá tudo bem com teu esposo? Ela vai dizer sim ou não. Porque às vezes ela não vai querer falar sobre o assunto, mas Deus me mostrou que o esposo dela não está bem, que ela está passando, ela está bem exausta porque ela está cuidando do esposo dela e não está bem, ela está com uma sobrecarga que não é dela. Então, mas eu sondo ela antes, eu não chego falando porque sabia que Deus falou, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, para jogar mais um peso sobre a vida dela. Ou às vezes aquelas profetadas no sentido assim, a pessoa que é para tu casar. Pois então, vamos para os solteiros aqui. Pois é, Dionei, eis que te digo de mim mesmo que o Senhor me mostrou a varoa valorosa. E, mostrou, detalhou, falou o nome, endereço, até CPF. Cara, ele tem escolha. Nem Deus nos obriga. Por que um homem se acha no direito de chegar para a pessoa e dizer assim, é aquele ali, não tem por onde correr, beleza? É isso aí, senão vai vir, olha, uma maldição sobre a tua vida. Ignorância, o Espírito Santo não faz essas coisas. E o dom vem do Espírito, amém? Então, ou seja, nós somos subjetivos em que sentido? Irmão, tá orando por alguém? Tá buscando alguém? Não. Então, você conhece fulano? Já orou por ela? Não, quer dizer, não sei, pensei, né? Veio algo no meu, eu pensei, estava pensando sobre isso. Você não ora por ela, você não sonda, não conhece. A decisão é dele. Depois de conhecer a Cristo, a segunda decisão mais importante é o casamento. Nós precisamos ser subjetivos naquilo que a gente sabe. Até porque o Senhor, quando Ele fala na questão da impressão no teu espírito, Ele vai falando para ti aos poucos as coisas. E nós não podemos acrescentar nada do que Ele não falou. Nós não podemos querer completar a mensagem. Uma vez eu estava com o pastor Ezequias num curso lá de ativação profética dele, ele me falou só o carro estacionado, que foi o que ele viu. Não falou um A mais, e é sobre isso. Ser fiel àquilo que o Senhor nos mostra quando é para a gente entregar algo para alguém. Porque é nossa responsabilidade se a gente fizer a pessoa tropeçar. Então, comece de forma subjetiva, comece sondando a pessoa, como a primeira vez que ele profetizou. Foi num grupo de jovens,
e um jovem chegou assim, bem assim, eles iam para o evangelismo, e ele chegou pro jovem e ele sentiu o espírito dele mesmo, não foi visão, foi uma impressão, assim, como se vem aquela ideia na tua mente, né? Ele falou assim, olha, ele brigou com o pai. Daí eu disse, o Subirá capaz, isso é besteira. Imagina, se o Subirá tem crise negra, quem são? Imagina nós, né? Ele não, capaz, isso é besteira. Não, ele tem. Aí ele foi, sondar o rapaz. Ele falou, tá tudo bem? Viu? Normal, tá tudo certo, tudo bem. E ele assim, pois é, assim, dele. Tu brigou com teu pai? Daí ele assim, como é que tu sabe? Daí quando o guri deu a abertura, ele continuou falando do que Deus foi falando para ele, porque daí Deus foi revelando o resto. Foi uma briga com o pai, foi uma briga que ele nunca tinha tido tão sério, que ele costumava brigar com a mãe, não com o pai, e foi falando para ele. Mas ele foi fiel, ele foi sondando, e foi falando apenas aquilo que o Senhor falava. Então é sobre isso que a gente tem que ter, por isso que eu coloquei que a revelação é subjetiva, porque nunca sai afirmando e determinando nada sobre a vida de alguém. Porque nem o Senhor faz isso, né? Na sua palavra, a gente pode ter dessa forma. Agora, na impressão que a gente tem que entender que a pessoa tem escolha e liberdade para julgar e para decidir o que ela vai fazer com aquilo ali. A nossa função da parceria com o Espírito é só repassar da melhor forma possível, mais suave possível. Mas depois é entregue ao Senhor, nós não determinamos nada. Aqui, esses versículos de Timóteo, ele está falando ali sobre reaviva o dom que é em ti, sobre ele buscar, né, não deixar esmorecer, porque esses dons que nós estamos tratando aqui são os dons que nós devemos buscar com zelo. E muitas pessoas hoje acham que porque tem os dons que são naturais, por exemplo, tu tem uma fé natural para a salvação, tu tem uma fé natural para crer na palavra de Deus, tu tem uma fé natural para orar por uma pessoa e muitas vezes ela ser curada de uma dor de cabeça, tu tem uma fé para algumas coisas, e algumas vezes tu já foi usado em cura, e algumas vezes tu já teve uma fala inspirada, que é um dos aspectos da profecia. Então você acha que você já tem os dons, você não precisa buscar. Mas não, essa porção de dons que nós estamos estudando é uma porção diferenciada. É uma unção diferenciada do Senhor. Então nós precisamos buscar com zelo. E quando buscamos com zelo e recebemos, precisamos ter o mesmo cuidado que ele alertou Timóteo, de não deixar esmorecer, de não deixar se apagar. A gente tem que praticar, a gente tem que estar em constante ali, praticando, né? Progredindo nos dons. Porque quando você for começar a ser usado nos dons, você já não vai viver a plenitude dos dons. Conforme você vai dizendo sim para essa inspiração, essas visões que o Senhor vai te dando, você vai sendo levado a lugares maiores, mas isso é uma construção, né? E a palavra escrita é superior a qualquer coisa que você ouça. Por isso que você tem que conhecer ela muito bem. Por quê? Porque o que tem de gente usando a própria palavra distorcida, o pretexto, o texto fora de contexto, para controlar a nossa vida não é brinquedo, não. Então, ou seja, busque na palavra, conheça a palavra e saiba que é ela que nós usamos para julgar. Assim como aqui disse, né, que os profetas também são... cadê? Os profetas estão sujeitos, né, os próprios profetas, ou seja, os mais experientes, eles também podem te orientar, te instruir, mas a gente não sai, né, determinando as decisões importantes da nossa vida por coisas que a gente escuta. A gente sempre busca no Senhor, olha na palavra, conversa com as pessoas mais experientes, para que a gente não seja levado ao engano por causa de coisas que nos falaram. Né? Tem muitas pessoas que realmente passaram por situações difíceis por serem levadas dessa forma. Né? E as 3 categorias que a gente vai usar é os dons de revelação, o dom de poder e os dons de fala. São 9 dons divididos em 3 categorias, né? E aqui ele deu o exemplo do candelabro, porque ele tem 9 de um lado e 9 do outro lado, né? Aí eu acho que é por causa dos dons do Espírito e os frutos do Espírito, que ambos são 9, né? E no tabernáculo... Ali é 3, só que daí por causa dos frutos, eu acho que ele usou 9, né? Porque tem a romana ali, tem as coisas, né? É uma haste principal e 3 daí forma 7, né? Isso. Só que daí tem os frutos, eu acho que os frutos daí que ele... Que são 9, porque ele falou de 9. Então, porque o candelabro não tem 9 partes, ele tem 3. Sim. Entendeu? É uma haste principal e sai 3 de um e 3 do outro, ele forma 7. Sim.
Mas Só que eu acho que por causa dos... que está desenhado, então. Porque ele fala assim, que o candelabro ele usou de exemplo, porque o candelabro é de ouro maciço, é ouro puro. E no tabernáculo, o que é madeira misturado com ouro, ele simboliza o homem e o espírito. Mas o candelabro é só ouro. Então ele separa essa questão dos dons e do fruto do espírito, que ambos são só podem ser recebidos e movidos pelo Espírito Santo, né? Então foi por isso que ele deu ali a questão do candelabro, no caso. Os dons de revelação que a gente vai estudar aqui, os dons de revelação que a gente vai estudar aqui é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Esses são os dons de revelação. Quando a gente separa por esses aspectos, fica mais fácil entender. E porque às vezes a gente tem tanta confusão nessas partes, né? As duas formas que o dom se manifesta, como eu já falei, esse testemunho interior, né? Tem esse versículo que vocês podem ler lá com mais calma, só para ver o exemplo, né? Onde fala. Aqui ele deu o exemplo de Samuel. Não tem como Samuel escutava ser chamado, só que ele ia lá em Eli, né? E ele estava dormindo e não era ele. Então, é esse testemunho interior. Você sente algo, você recebe algo, você sabe que tem algo ali, né? Só que você não vê, né? Você não sabe. Aí o segundo é a visão, ali de 2 Reis, ali no 6 ao 12. Ele está falando de Eliseu em que momento? Quando Eliseu viu Geazi indo lá pegar as vestes de Naamã. Ele falou, acaso quando você saiu não fui eu com você e não vi tudo que você fez? Porque quando Geazi voltou de ter pegado o que Naamã trouxe, o que ele falou? Não, eu não saí, eu estava aqui. E daí Eliseu confrontou e ele falou, vocês lembram dessa história? Senão, quando... Ah, tá. Então, quando ele voltou, ele falou que não tinha saído o Geazi, né? Daí Eliseu falou, tá, mas acaso não fui eu contigo quando tu foi atrás de Naamã para querer os bens que ele trouxe, sendo que eu recusei? Pois agora que a lepra de Naamã venha sobre você que Geazi trouxe. Então, essa é a visão. Ele viu o que Geazi estava fazendo. Então, os dons, eles podem ser manifestados, Deus usa, o Espírito fala com você com essas duas formas. Uma impressão no Espírito, de ver a telha, ou às vezes até não ver, ele está chegando nesse assim, a telha está com problema em casa, com o esposo. E fica aquilo na tua cabeça, E até você ir falar com ela, ele vai te dando mais informações. E daí vai se formando a palavra, depois você vai fazendo a sondagem, ele vai te mostrando mais. Aí existe um propósito. Ele fala nessa impressão ou na visão. Quando é visão, ele vai te dar detalhes mesmo. Aí você pode caprichar em falar os detalhes, porque é o que você viu. Mas quando é impressão de espírito, fale só o que Deus te falar. Acrescente vírgulas do dia, que isso é arriscado. Então, ali, a palavra da sabedoria, que é a primeira que a gente vai estudar. Vamos terminar esses 3 e a gente vai tomar café. A palavra de sabedoria, ou querem tomar café e depois a gente termina? Porque agora é só falar dos dons. Ali já foi. Querem tomar café primeiro? Pode continuar. Então tá, eu vou melhor mais um pouquinho aqui. Mas se a Rafinha quiser alguma coisa, ela não pode aí ficar à vontade. A palavra de sabedoria, né? O que ela não é, a porção geral, porque aqui fala em Tiago 5 sobre o pedir sabedoria, certo? Se você não tem, peça e dá a porção, não sei o quê. Enfim, essa porção geral de sabedoria não é a palavra de sabedoria. Provérbios lá fala, tenha sabedoria como família, como por isso, por aquilo, outro, busca que não tem nada mais importante que a sabedoria. Não é sobre essa sabedoria. Algo que vocês vão ver nos dons é que todos eles têm essa porção geral, que é o que o pessoal confunde, que já tem, porque vivem algumas experiências. Essas são as porções gerais disponíveis a todo cristão que conhece a palavra e com ousadia pode usá-la e viver grandes sinais. Agora, a porção do dom é diferente. Oi? Podia nem. Então, assim, essa porção do dom, ela é diferente. Ela é uma unção que o Espírito Santo vai derramar sobre você e você vai ser usado no momento em que ele achar oportuno para um propósito específico. Então, por isso que esses dons que nós estamos estudando aqui, os 9 dons, precisa buscar com zelo.
precisa orar sobre, precisa ter um propósito de busca mesmo. E quando recebemos, nós precisamos desenvolvê-los, praticá-los. Então, essa que é a confusão. Muita gente acha que é só sentar e eis-me aqui. Não é sobre isso. Existe é uma parceria entre nós e o Espírito. A sabedoria como conhecimento adquirido, como eu falei do Subirá, ele conhece muito a palavra, muito. Então é como se o conhecimento dele, quando ele for falar algo para te dar um conselho, você confundir com uma palavra de sabedoria. Não tem nada a ver. Porque o que ele está te falando são coisas da palavra. Essa revelação da palavra de sabedoria, que está dentro da categoria de revelação, é trazido algo que nós não temos como saber. Não é algo que está ali na palavra disponível para todo mundo e qualquer um que conhece pode falar. É sobre uma porção diferenciada. Por isso que é uma unção que vem sobre você e um dom que você é usado no momento que o Espírito Santo quiser. Entende? Então é algo, realmente é uma porção diferenciada do que nós estamos habituados. Deu para entender? Então, ela é uma manifestação sobrenatural, como eu já falei, algo que o homem não pode produzir, porque a gente não tem como saber. Se for algo que é um conhecimento natural do homem, não tem a ver com palavra de sabedoria. É necessário a parceria do homem, por isso que nós temos que ficar sensíveis ao Espírito Santo, por isso que a tua busca diária em conhecer a voz do Espírito vai te ajudar, por isso que a tua profundidade da palavra vai te ajudar a ser mais assertivo também. Tudo isso, todo esse relacionamento diário com o Senhor vai te dar mais segurança nesses momentos, porque você sabe certinho quando é a voz do Senhor e quando não é. Quando é você querendo fazer arte. Então tudo isso vai te ajudar e vai te dar mais segurança. Seja prudente e relativo, que eu falei da questão de ser subjetivo, fale apenas aquilo que o Senhor te trazer para dar. Ah, mas não faz sentido nenhum eu falar para o Jackson sobre esteira. Pois é, mas se o Senhor mandou falar esteira, eu vou falar só esteira, que o Jackson vai ter sentido, não precisa ter sentido para mim mesmo. É para a pessoa que o Senhor me direcionou a falar. Quando eu fiz Origens a primeira vez, era no primeiro dia já do nosso treinamento profético, foi dar uma palavra para alguém? Uma palavra, não era uma frase, não era uma palavra só. A menina chegou para mim em casa nova. E eu fiquei, casa nova, moro com meu sogro, sem perspectiva nenhuma de sair dali, não faz sentido. Pois uma semana depois, exatamente, nós recebemos a notícia que eu tinha que sair de lá. Não era a minha casa natural, era a minha casa ministerial. Então, o Senhor é que sabe. Nós não faz sentido na hora, não fez sentido para mim, mas havia um propósito na minha. A revelação associada ao futuro seguida de um conselho. Então, a palavra de sabedoria especificamente, ela é aquela mais, como é que está o termo aqui? Preditiva. Ou seja, ela é a que mais voltada para o futuro. Por isso que muita gente confunde, porque a questão da profecia ser futurística, ser preditiva. Por quê? Porque no Antigo Testamento, aqueles que apontavam as coisas que iam acontecer eram chamados de profeta. Só que o encargo profético também é preditivo, mas a profecia em si, nem sempre. Geralmente não. Nos dons, o que é mais preditivo, o que mais vai trazer coisas do futuro, é a palavra de sabedoria. E quando é a palavra de sabedoria que vai falar de algo que ainda vai acontecer, o detalhe que diferencia ela do conhecimento é o conselho. O Senhor vai trazer algo, porque Ele está trazendo algo que ainda vai acontecer. Então Ele vai te trazer uma diretiva para tu viver aquilo ali, ou para tu passar aquela situação. É nesse sentido, amém? Então o exemplo é o clássico, José no Egito. Quando ele interpretou o sonho de Faraó, ele não só interpretou, como ele deu como o Faraó deveria fazer para passar aquele momento, né? Aproveitar a abundância, retendo, guardando, para que nos tempos de seca ele pudesse não só sustentar, mas manter o seu reino em volta. E foi o que ele fez, né? Então, esse é o exemplo clássico. Aqui em Atos, Ágapo ele foi falar para Paulo aquilo que ia acontecer com ele ainda em Jerusalém. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou ali os pés e falou: olha, isso vai acontecer com o dono desse cinto. Ele deu ali a direção para Paulo do que ainda ia acontecer com ele. Não no sentido que ele não fosse, mas justamente que ele fosse e soubesse do que ia acontecer. O Senhor preparando o coração de Paulo. Porque o Senhor, aqueles que são íntimos, o Senhor revela aquilo que está lá na frente ainda, né? Até trabalhei isso com as crianças do domingo, como eu falei com elas. O foco das revelações é para que ações práticas sejam tomadas, ou seja, ele traz para um propósito também, ele traz realmente para algo maior. Por isso
Que essas coisas, às vezes assim, o Tiago me conta de uma situação que eles estão passando lá. Com o Asaf, com, sei lá, por exemplo, a Sara agora, como é que ela vai treinar, coisa. Eu vou lá e dou um conselho pro Tiago. Eu falo, pro Tiago, isso é coisa minha. E às vezes a gente espiritualiza tudo. Porque a gente, sei lá, pensou em algo, não, mas essas coisas, essa porção específica, você não vai confundir. Porque é algo que vem sobre você de uma forma que você sabe que é uma porção diferenciada do Espírito Santo. Não é normal, não é comum, não é do pensamento normal. Ela realmente é algo diferenciado. Esses 9 dons que nós estamos trabalhando, você precisa buscar, e quando ele vem sobre você, quando você recebe, é diferenciado, não é comum, entende? Então, assim, o processo de você falar com a pessoa é natural. Eu estou conversando com o Tiago, vai ser a forma que eu vou passar para ele. Eu não vou estar tremelicando, não preciso sapatear e nem falar em línguas. Eu posso falar com ele de forma simples, como eu estou falando agora. Mas a questão é, o resultado que o Senhor vai trazer para o Tiago, quando eu falar aquilo para ele, isso é sobrenatural. Porque só o Tiago sabe o impacto que aquilo vai ter na vida dele. Porque é sobre eu estar servindo ele, ou o corpo, ou a igreja. Né? Aqui em Atos 15, 28 ao 29, ele está falando, esse aqui eu não vou lembrar agora, mas quer abrir, Tiago? Eu acho que é o Concílio de Jerusalém, Atos 15. Eu acho que é assim, quando ele fala, quando ele define alguma coisa lá, mas abre lá para mim, porque o Atos 15 fala sobre o concílio, né? É isso mesmo, porque daí assim, quando o Tiago dá a resposta do concílio, que foi feito ali sobre os gentios, né? O gente estava naquela, será que os gentios têm que se circuncidar? Os gentios não têm que se circuncidar? Nós estudamos Gálatas aqui, né? Então, quando eles fazem o concílio, então, para ver o que Paulo ia fazer com o pessoal, porque era Paulo que estava cuidando dos gentios, se isso ia ser imposto sobre eles ou não, Tiago se levanta, dá a direção, porque foi ele que deu a direção, que os gentios continuassem da forma deles, apenas guardassem a palavra e tudo mais, e os judeus continuavam com a tradição como tem que ser. Quando eles foram confirmar, eles falaram assim, entendemos que foi o Tiago e o Espírito Santo. Eles colocam o Espírito Santo, eles entenderam que quando Tiago se levantou para falar, ele não falou dele mesmo, ele falou do Espírito. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isso, exatamente. Então é sobre isso, por isso que está colocado como palavra de revelação, né? E o padrão é uma revelação realmente do futuro seguida de um conselho, né? Dos 9 dons, ele é o preditivo, né? E esse aqui é o que eu já falei para vocês. A gente confunde achando que a profecia é algo futurístico por causa do encargo profético. O encargo profético, ele tem essa função de às vezes falar do que ainda vai acontecer. Mas a profecia existe em 3 aspectos, nós vamos estudar mais para frente e vocês vão ver. Então, mas dos 9 dons, que realmente é mais preditivo é a palavra de sabedoria, e ela sempre vem seguida de um conselho, né? E aqui, o exemplo do Subirá é que a esposa dele, o Senhor deu um sonho para ela, ou seja, uma visão noturna, né? Mostrando que uma adolescente, que era filha de um casal de líderes dele, estava grávida. E quando ela falou que Subirá, ele falou, capaz, não, filha deles, eles são um casal firme aqui com nós, capaz. Aí ele foi sondar, que é o que ele faz. E aí, como é que está a tua casa? Tudo bem? Como é que está fulano? Tudo bem? Inclusive, a gente achou que ela ia se desviar, mas ela foi numa vigília com nós, o Senhor pegou ela já voltou para os caminhos, está tudo bem. Puxa, ela voltou e daí aí passou umas 2 semanas ou uma semana, o casal ligou para ele desesperado, chorando, que descobriram a gravidez delas. Não sabiam ainda, nem eles sabiam. E daí eles trataram, porque eles tinham que aí o Senhor mostrou para Kelly, no dia que ele mostrou que aquela menina estava grávida, ele mostrou já como eles iam lidar com as pessoas, porque eles eram um casal de líderes, e como eles iam lidar com a menina, com essa situação com os pais. Então sempre vem seguido de um conselho, né? É sobre isso. Aqui eu coloco, tá aqui o até, né? Acho que é importante a pessoa entender ali, né, que é uma revelação, né, seguido de um conselho. Né, para vocês saberem que a palavra de sabedoria significa isso aí, ó, revelação seguido de um conselho. Porque se perguntar para vocês, mas que dom é esse, né? O que é a palavra de sabedoria? Isso ali, ó, de um exemplo legal do José ali. É só entender bem que é esse o significado ali. Exatamente. Uma revelação seguida de um conselho. Por isso que está encaixado. Mas eu vou mandar ali para vocês também no grupo, né?
Então aqui, ó, eu deixei um versículo para vocês mostrando a geral, a sabedoria geral. É o que a gente confunde e acha que se pedir recebe, recebe mesmo, porque existe, né? Mas não é comparado à palavra de sabedoria, ela é diferenciada. E aqui eu estou falando do versículo que fala sobre o dom, no caso, né? Não sei se vocês querem tomar café, porque a palavra de conhecimento dela já é mais tranquila também, né? Ela é um fragmento de um conhecimento específico, né? Transmitido para um propósito no momento, ou seja, ela é algo mais ou do passado, ou do futuro, ou do presente. É um fato que o Senhor quer tratar naquele momento. A questão de se houver uma instrução ou não, é algo que a gente mesmo faz no nosso natural. Mas a palavra de conhecimento diferencial dela, da palavra de sabedoria, é esse. Ela é um fato, ou passado ou presente. Né? A palavra de sabedoria, ela vai falar de uma situação, de uma circunstância que ainda vai acontecer. Né? Aqui o exemplo é esse também de Eliseu e Geazi, né? Que é um fato, ele viu, né? Foi uma palavra de conhecimento, o Senhor mostrou para ele visão de Geazi, fazendo aquilo ali naquele exato momento. E quando ele voltou, ele falou: poxa, eu te vi o que tu acabou de fazer. E mesmo que Geazi tentou mentir para ele, né? Samuel aqui, quando foi encontrado, ele falou com Saul sobre ele ser rei, mas na hora de apresentar ele para o povo, Saul se escondeu. E daí o Senhor mostrou para Samuel, através de uma visão, aonde ele estava. Isso também foi uma palavra de conhecimento, porque era um fato do que estava acontecendo na hora. Amém? Aqui a mulher samaritana, quando Jesus conversa com ela, ele falou assim: chama o teu marido. Ela assim: não, mas eu não tenho marido. Ele falou: disseste bem, já teve 5, o que tu tem agora também não é teu. É um fato, passado e presente. Geralmente são revelações ali, né? Passado e presente. É um fato, né? O que foi acontecido. Podemos discernir o que fazer, né? Com certeza o Senhor talvez pode até trazer uma direção. Aqui o caso de Ananias e Safira também. Pedro sabia o que eles tinham feito, ainda que eles negaram, mas o Espírito revelou a ele o que ele tinha feito, né? Então são fatos. E o exemplo do Subirá é uma carteira que ele perdeu, porque ele estava com sobretudo grandão num dia de muita chuva. E quando ele foi sentar no carro, a carteira caiu. Só que ele precisava viajar, ele estava tudo ali. E ele não tinha como ficar sem, né? Ele começou a orar, e o Senhor mostrou a visão para ele. No momento que ele entrou e a carteira caiu, ia estar lá no bueiro e tal, pois ele foi lá, a carteira estava lá. Então, isso é palavra de conhecimento. Por exemplo, por isso que eu falei um dia que a gente orou sobre os pedidos de dom, a maioria foi o quê? Eu quero palavra de sabedoria. Mas a palavra de sabedoria, você vai ter a revelação de algo futuro da pessoa. Se é alguém que você quer ajudar hoje, que você quer dar aconselhamento, que você quer instruir, que você quer auxiliar, você precisa buscar a palavra de conhecimento. Porque são fatos passados e presentes que você pode instruir ela agora. Então, algo que você tem que buscar é a palavra de conhecimento, amém? Deu para entender a diferença das duas? Aí eu coloquei aqui, né, que Jesus operou como homem, que é o que ele fala também nos dons, né? Como eu e você temos a oportunidade de fluir hoje, né? Porque ele disse ali que nós faríamos obras maiores, né? E Filipenses, que ele também se esvaziou de ser Deus e assumiu a forma de servo, porque na visão ali que o Subirá passa, né? Deus, ainda sendo Deus, ele não fluiu nesses dons como Deus. Ele fluiu ungido pelo Espírito Santo da mesma forma que nós hoje podemos fluir. Essa é a justificativa dele para trazer esse ponto aqui. Aí vai começar os dons de poder. Vamos tomar café então para... Vou falar dos dons de poder, depois eu volto no discernimento. Não sei porque Carlos não foi esquecer. Mas amém. Os dons de poder, eles estão o dom da fé, a operação de milagres e o dom de cura. Por quê? Porque realmente é poder, né? Imagina, tu vê uma pessoa ressuscitar, um cadeirante levantar, uma cura, né? É importante, um dom de fé para algo extraordinário, que é uma porção diferenciada. Então, realmente, eles têm essa questão do poder, porque realmente é uma manifestação do poder de Deus, né? E aí, fazer nos sinais, né? Nos milagres, nas manifestações. Então vamos lá, o dom da fé não é aquela fé pessoal, nem não é aquela fé salvífica, né? Então tenha isso em mente, essa porção que a gente está estudando não é
sobre aquilo que eu já sinto naturalmente em Cristo. Se eu conheço a palavra, ela fala ali, ó, esses sinais seguirão os que creem, ou seja, todo mundo que crê pode fazer aqueles sinais ali, né? Expulsar demônio, isso, aquilo. Todos que conhecem a palavra e creem no Senhor podem fazer, mas não é sobre essa porção generalizada, entendeu? Não é. Todos esses dons, eles são uma porção diferenciada. São coisas que você tem que buscar em Deus. E algo que eu sempre falo é que dentro dos 5 ministérios que todos nós temos, né, todos nós recebemos já desde ali da nossa formação, Deus já nos designou para um dos 5 ministérios ou mais, que é o profeta, o mestre, o pastor, o evangelista e o apóstolo. Ou você tem apenas um deles ou mais de um deles. Amém? Então, dentro desses 5 ministérios que temos aqui, que um desses dons que a gente chama dos dons do Filho, desses dons aqui, esses foi dado para você para a edificação do corpo, amém? Por isso que ministérios ficam aí patinando, paralisados, por quê? Porque não conseguem fluir na edificação do corpo dos 5 dons. Ficam como um império, não como um reino, né? O reino a gente se submete uns aos outros, a gente tem essa junção, né, dos 5 ministérios. Então, se você sabe, todos nós precisamos saber, desses 5 ministérios, qual que é o meu, qual que é o dom do Filho que eu recebi, né? Qual que é esse dom que eu recebi, por quê? Porque esses 9 dons que a gente está estudando, você busca aqueles que vão fazer sentido para esse ministério que você recebeu, né? O evangelístico, por exemplo, orar por um dom de cura. Imagina, você está querendo evangelizar alguém e você orar por ela, vai ser curado. Vai impactar a família, vai impactar as pessoas em volta, vai impactar a pessoa. Então é uma ótima ferramenta para o evangelista, certo? Nesse sentido. Como que eu vou descobrir desses 5 dons, desses 5 ministérios, qual que é o meu? Dentro das suas habilidades. Aquilo que você faz naturalmente com habilidade, você tem isso sobre você, já é fácil, provavelmente aquilo vai apontar para aqueles 5 ministérios. Por exemplo, é natural que o Thiago tenha a habilidade de ensinar. Amém? É natural. Uma conversa com ele vai aprender alguma coisa, porque ele sabe, é natural dele. Qual que é assim, visível, um dos 5 ministérios que o Thiago tem? O mestre? Exatamente. É dessa forma. Por exemplo, a pessoa, por exemplo, o Dionei, ele é bem comunicativo, né? Ele conversa com todo tipo de pessoa de uma forma muito tranquila. Ele sabe, exatamente. Ele tem o evangelismo, por quê? Porque ele naturalmente, ele fala com qualquer pessoa. Ele consegue se portar em qualquer ambiente. Por quê? Porque o evangelista, ele tem que tanto saber, até fala isso sobre Paulo, né? Por isso que Paulo era apóstolo. A gente costuma dizer que o apóstolo, ele toca nos ministérios, ele tem esse entendimento, essa porção, né, de cada um. Por quê? Porque Paulo, ele sabia falar para os formais, para os gregos, para os romanos, para esse, para aquele, todas as pessoas, ele sabia introduzir lá e falar na linguagem deles. Então isso é um dom que o evangelista tem. Ele consegue estar naquele ambiente e desenvolver algo para aquelas pessoas de forma natural. Então, pastor Eli, por exemplo, Gilvan, a pessoa mais paciente do mundo que eu conheço, ele pode sentar contigo 50 vezes sobre o mesmo problema, ele vai dizer, amém, poxa, complicado, eu não estou orando por você. Ele gosta, isso é natural dele, ele ama cuidar de pessoas. Então, ou seja, naturalmente, pois ele é um pastor, entende? Mas também nós vemos que ele foi usado no cargo profético, por quê? Porque para quem estava no avivamento antigamente, soube que, né, daquela essência da lei, né, da questão ali da salvação, eles acreditavam de uma forma e o Senhor trouxe ao coração do Gilvan a questão da graça. De realmente não perder a salvação a partir do momento que tem encontro com o Senhor e tudo mais, mas nesse encontro que tem uma evidência. E não apenas a pessoa que veio aqui e me fez uma oração, voltou para casa de qualquer jeito e acha que está salvo. Sobre essa questão, por quê? Porque o Gilvan, quando se converteu, ele nunca mais olhou para trás. Então ele foi marcado com aquilo ali e quando ele começou a ministrar sobre aquilo ali, foi o maior furdunço. O Thiago está aqui, testemunha ocular, passou os perrengues junto, mas 2 anos depois, toda
a essência da igreja mudou, toda a direção do ministério mudou. Para a graça? Então, esse é o encargo profético. Então, além de pastor, ele tem esse encargo profético também. É uma evidência. Amém? Então, é através das suas habilidades, é dessa forma. Então, esses dons, busquem dessa forma. Qual que é dos 5 ministérios o que eu tenho? Que eu vejo que eu tenho uma habilidade, facilidade, que naturalmente eu já faço. O pastor tem cheiro de ovelha, o pastor gosta de gastar tempo com as pessoas. O mestre é aquele que quer fundamentar todo mundo na palavra, não tem fala de homem, a palavra, glória a Deus, por isso que tem que ser palavra mesmo. O evangelista é aquele que vai mesclar em todos os povos, em todas as formas para falar do amor de Jesus, ou seja, ele é o que vai pescar lá e vai trazer para cá. O mestre fundamental é o pastor tira carpicho e acolher e cuidar. O profeta é aquele incômodo que vai trazer aquelas direções, às vezes aquelas exortações que dá um desconforto na gente, mas tem um propósito maior, é isso. E o apóstolo é aquele que cuida das autoridades, é aquele que ele tem esse propósito de auxiliar as autoridades. Ele não fica restrito, o apostolado ele não é restrito ao cuidado das ovelhas. Ele, além das ovelhas, ele cuida de outras autoridades, de outros pastores. É isso que o apostolado exerce hoje. Amém? Por isso que às vezes você fica, hoje tem denominações que não trabalham no apostolado, mas elas falam pastor, discipulando pastor. Dá mesmo. Mas o apóstolo, ele vai para essa função apostólica, quando ele está nesse lugar de cuidar hoje de outras denominações, de outros pastores, de outras autoridades. Por quê? Porque pastor também precisa prestar conta. O pastor também precisa ser pastoreado. O pastor também precisa ser discipulado. Então ele vai para esse lugar, para esse âmbito. Não só mais das ovelhas, mas de autoridades também. Então, busque os dons que você sabe que vai fluir nessa área, né? Então, o dom de fé, ele não é aquele dom pessoal, ele é uma interação sobrenatural, né? Através de nós, mediante uma inspiração momentânea, ou seja, é uma porção que na hora o Senhor vai te dar para algo específico, algo além, algo maior. É como se eu quisesse alcançar aqui, eu naturalmente não consigo, mas é como se o Senhor agora me desse aquele esticadinho maior e Ele vai me fazer esticar lá. Só que na questão da fé para algo que eu preciso alcançar naquele momento. Na verdade, não para mim, né? Mas para outra pessoa, o corpo, porque o propósito do dom é servir o outro e não a nós mesmos, né? Mesmo no dom da fé, todos os dons. Se for para si mesmo, não é manifestação de dom. A manifestação do dom é para o próximo, para outra pessoa. Parceria entre o homem, né, conectado em relacionamento com o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo define quando, quem e como. Ou seja, eu não posso hoje chegar aqui, Senhor, agora eu quero impressionar esse povo aqui, eu estou ministrando sobre isso, em nome de Jesus, bum. Não é sobre isso. O Espírito Santo vai vir algo sobre você e Ele vai te usar quando e como Ele quiser. Né? Você sabe que você já flui naquilo e se Ele vir com a manifestação, você vai corresponder, mas é quando Ele quer. Nós não temos poder de produzir nada. A fé pode ativar, né? Ou seja, se você quer muito, por exemplo, algo, o Dionei de repente, sei lá, aconteceu um acidente, misericórdia de Jesus está repreendido. Não vou bater na madeira que você eu ia, mas às vezes se machucou, né? Tadinho, aconteceu algo difícil, assim, ó. Eu tenho dom de cura, mas eu vou bater na Bíblia. Eu vou mandar a pessoa para bater na Bíblia, é verdade. Mas eu quero orar por ele, eu quero muito que ele seja curado. Ele é uma pessoa que a gente ama muito, mas eu não posso produzir esse dom de cura, não é quando eu quero, é quando o Senhor quer. Mas talvez se nós orarmos com fé, pode ser que a manifestação dele. A gente pode buscar, mas não é garantia de nada, porque o Espírito Santo que sabe como e quando. Que foi até o testemunho que passou no pedido, que foi quando o Senhor quis e não no momento que quis. Mas foi válido o teu querer. Sim. Porque se não fosse a tua ação, não teria acontecido também. Mas foi como o Espírito quis. Sim. Aqui é diferente, né, da fé geral, está ali, né, a medida de fé de cada um, que fala ali em Romanos. O complemento para viver o milagre é como eu te disse, é como eu não alcanço ali, mas ele vai me complementar essa porção de fé para mim conseguir alcançar a questão daquilo do que ele quer, né, que eu faça ali. Os 4 tipos de fé são para salvação, que é essa, né, todo aquele que crê, né,
né, e for batizado será salvo. Ou seja, para acessar Jesus precisamos crer, amém? Senão a gente está só gastando tempo, nós precisamos crer que o Senhor existe, né? E como fruto do Espírito, que existe ali, né, a fé como fruto, a esperança, enfim, e a geral, né, para as circunstâncias, ou seja, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu propósito, e essa porção diferenciada de fé que acessa o dom. Mas como assim? Meu Deus, que exemplo é esse? São essas que vou ler aqui. São para esse tipo aqui de questão mesmo. Ou, por exemplo, como Pedro fez, trazendo para o Novo Testamento. Né? Olha, o que eu tenho, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Cara, eu tenho muita fé. Para chegar para o cara e dizer assim, ó, levantei a mão. O Tiago falou os missionários também. Sim, exatamente. Ou quando Pedro andou sobre as águas, aquilo também foi uma porção de medida de fé diferenciada. Porque ele falou assim, ó, se a minha irmã é contigo. E ele foi confiando na palavra de Jesus, como ele fez lá na festa também. Mas, pô, no mar à noite, não sei vocês, mas não entra nem na beiradinha. Naquele mar à noite, aquela tempestade, aquela coisa nada lá, de pegar e meter o pé ali, meu Deus do céu. E o Subirá até fala sobre isso. E ele não só foi, mas ele foi e voltou. Porque ele afundou, mas Jesus pegou ele voltou e foi. Então, ou seja, foi muito corajoso. Aquela medida de fé diferenciada. Né? Só Jesus e né? Exatamente, experiência que nenhum outro teve. Então, assim, eu preferia ser falada que eu sou a briguenta dos 12, mas ter essas experiências, né? Porque eu seria bem dessas. Porque, cara, olha que doideira, não é verdade? Se é homem de pouca fé que afundou, imagina que eles ficaram no pai. Exatamente, exato. Aqueles que estavam ali encolhidinhos aqui, ó, meu, daqui não sai aquele ninguém mentira. Os que escreveram que ele tem pouca fé no barco. Não, é verdade, só que toma na cara. Eles se lembraram do que Jesus falou. Vou escrever isso aí. Exatamente, eu queria denunciar, né? Ele pode ter parecido feio, mas Jesus pegou e falou isso aqui, ó. Então, essas doideiras aqui, né? A fornalha, os 4, né, que foram para lá e disseram, não, eles não sabiam se não iam morrer. Porque poderiam. Deus é Deus. E é nesse nível que a gente tem que andar, entende? Deus fazendo ou não fazendo, Deus continua sendo Deus, mas eu não me curvo para esse sistema porque ele acha correto. Não me curvo, faço o que eu passar, porque é para esses dias que a gente está vivendo, tá? É esses dias que nós vamos enfrentar. Então, só ele fazendo ou não fazendo, eu sigo firme naquilo que o Senhor me mostrou. E o que Deus fez? Estava lá. Viram 4 pessoas. E eles saíram ilesos. E quem acabou queimado foi aqueles figurões lá. Cova dos leões, a mesma coisa. Hã? Uma coisa atual é Halloween, né? Então, exatamente. Querer se adaptar a essas coisas, né? É verdade. A gente não se curva essas coisas, não tem porquê. Cova dos leões. É a mesma coisa. Foi lá, Daniel firme naquilo, não. Vou lá e se Deus quiser me livrar, ele vai livrar. Se ele não livrar, Deus também, e beleza. É isso aí. E voltou. Né? Tranquilo. A ilha de Malta é a mesma coisa. Paulo, quando ele chegou na ilha lá, eles estavam fazendo lá as fogueiras, comendo e tal, veio aquela vibra e mordeu, né? A mão dele, ele só sacudiu e ficou de boa. Ele tinha certeza que ele poderia morrer? Ele sabia que se Deus quisesse, ele ia morrer mesmo, mas ele sabia do propósito. O anjo tinha falado para ele, você vai para Roma, tinha interesse do Senhor, você vai para lá. Você passou tudo isso aqui, ninguém vai se perder, você vai para lá. Então, ele criou uma palavra, tinha fé, uma porção de fé diferenciada. Entendeu? Porque a gente, assim, vai dizer que não. Eu falei com as crianças sobre isso no domingo. Se teus pais te falam que vocês vão ganhar um videogame no final do ano, vocês também estão se programando para algo grande para o final do ano. Aí chega agora esses meses que está pertinho, o pai perde emprego, o carro do pai estraga, o irmão fica doente. Tu acredita que tu ainda vai ganhar um videogame no final do ano? A gente começa a achar que não. Mas se o pai falou, tu vai ganhar. Se Deus falou, ele vai dar. Só que a gente fica pensando nas circunstâncias e já começa a murmurar. Já começa a achar que não adianta, que isso tem muito, que sempre assim, porque não sei o que lá. Não é nem assim. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele disse que ia levar Paulo para lá e ele levou. Não importa que ele vibra mordeu. Não importa o que mais acontecesse ali. A ilha inteira se voltasse contra Paulo. Ele ia virar no Giraia ali, ia dar um jeito nos caras, mas ele não ia morrer. Ele ia para Roma quando eu sou queria. É sobre essa porção de fé diferenciada que a gente está falando. Aqui eu achei os 2 exemplos também para vocês verem com mais calma em casa. Né? O dom de operação de milagres. Esse é ativo, né? No caso do da fé, que a fé
dízimo é um dom de fé também? Não, só obediência. Obediência. Alguns precisam, né, do empurrão do Senhor, né? Mas aí entre as pessoas e Deus, porque eu até, não sei se eu já contei para vocês o testemunho do amigo nosso lá, o pastor Fábio, que ele foi mostrar que às vezes ele contou que um membro dele fez, sempre ele dizimou, eles são empreendedores, ou seja, a renda deles vem do negócio deles. E eles sempre foram muito bem supridos, assim. Aí eles decidiram parar de dizimar para testar o contrário da palavra. Então vamos ver se esse negócio funciona. Pararam de dizimar. 3 meses que eles pararam de dizimar, o negócio, ó, prejuízo, perrengue, quase fechado. O que aconteceu? Ele chegou com o Fábio e contou a experiência dele. Claro que só essa loucura só durou 3 meses, ele voltou depois, né? No 4º mês ele voltou e contou com o pastor. Daí sabe o pastor falou para ele? Pois é, querido, tu acredita que as contas da igreja estão pagas e não me faltou nada nesses 3 meses? Porque quem perdeu com isso foi o pastor, foi a igreja, foi ele. Foi ele. E é esse engano que Satanás coloca na tua mente. Se você não dizimar, vai sobrar. Não sobra, gente. Não sobra. Isso é um engano de Satanás. Pelo contrário, só vem prejuízo em cima de prejuízo. Tu vive de rolo e atrás de rolo. Agora, quando tu coloca isso como prioridade, por quê? Porque tu está devolvendo para o Senhor o que é dele. Não é sobre nós. É sobre o Senhor e você. Tanto que não tem essa coisa de pagar. Eu tenho pavor quando a pessoa vem falar isso para mim. Eu vou pagar o dízimo. Eu já falei isso. Assim, eu vou pagar. Eu falo assim, cara, não é pagar. Não é um boleto nas tuas contas. Não é mais um boleto. Mas é devolver o que é dele. Por isso mordomia cristã. A gente devolve o que é dele. É que quando a gente tem intimidade, a gente faz isso. Aí, ou seja, é devolver o que é dele. Tu tem 90% para perder administrar. Mas devolve o que é dele. Isso é mordomia. Por quê? Porque tu mostra onde está teu coração. A oferta faz parte do culto. Está lá, entre nos seus atos fazendo as ofertas. Ou seja, você vem cultuar, traga a sua oferta. Faz parte do culto. Por quê? Porque o dízimo, você tem uma segurança que está devolvendo para o Senhor que é dele. Mas a semeadura que ele dá, o que semeia, o que vai fazer transbordar os celeiros, que é o que você quer, é a semente, é a oferta, não é o dízimo. Tanto na vida de pessoas que precisam, que você sabe, quanto no altar. Tanto na igreja, porque se você entra nos atos, se você vem cultuar, a oferta faz parte do culto. Não negocie isso também, não importa o valor, porque não é sobre o valor, é sobre o teu coração, daí só um pouquinho. Porque sabe o que a gente faz quando ele fala ali, ó, me honram com os lábios, mas o coração está longe? É dessa forma, porque no louvor como é que a gente está? Meu coração é teu. Aqui, ó, Deus, Jesus. Aí chega na hora que nós vamos adorar efetivamente o Senhor, porque o que Ele quer quando você oferta e dizima? O que o Senhor quer? Não é o teu coração? Que é o que Ele fala, eu quero o teu coração. Só existe um lugar aqui de senhorio, ou sou eu ou é o dinheiro. Então, quando a gente faz esse ato de fé, esse ato de obediência, nós estamos mostrando para Ele onde está o nosso coração. Então, quando você está aqui, meu coração é teu no louvor, e chega nessa hora que você não faz, você está falando que eu te honro isso aqui, ó, mas na hora do vamos ver eu não faço. Porque é nessa hora que a gente mostra onde está o nosso coração. Então, não é sobre nós. Não é uma questão de fé, é uma questão de obediência ao que está na palavra. Por isso que quanto mais você conhece a palavra na profundidade, melhor você vive, mais seguro você vive. Então, quando a pessoa vem falar para mim dos problemas financeiros, eu sempre falo, cara, não tem entre a tua dificuldade, o que está descrito na palavra, eu tenho certeza que a falha está em você. Vamos sentar, vamos conversar e vamos alinhar esse negócio. Mas se você aplica com todo o seu coração, mostrando para o Senhor onde está o seu coração, e a mordomia cristã é sobre todo o recurso que passa na sua mão, você não tem erro, não tem. É 1 mais 1 é 2, e não é barganha com Deus, mas é porque todo momento você está mostrando onde está o seu coração. Devolvendo o que é dele, ofertando, semeando, né? Tanto aqui quanto nas pessoas, você mostra onde está o seu coração. É sobre isso, entende? Então vamos continuar. Perguntando só uma dúvida. No Antigo Testamento era Jó que dizimava pelos filhos? Ele sacrificava pelos filhos, porque ele sabia que os filhos estavam fazendo coisa errada, porque ele não soube andar no caminho com os filhos. Ele não era dízimo. Não, ele sacrificava pelos filhos. Porque os filhos estavam no festeirê e ele sacrificava. Eu já achava que era. Ele dizimava pelos filhos.
Não, ele sacrificava por causa da expiação, né? De tampar o pecado ali, ele era através do sacrifício. Então, como ele já imaginava que os filhos estavam na festeira e não estavam fazendo coisas que agradavam ao Senhor, ele já se antecipava e fazia. Mas o que um pai, instruído pela palavra, faz? Anda no caminho com o filho. Desde pequeno você ensina o temor ao Senhor para o seu filho. Mas quando eu só sou uma referência lá fora, como ele era, porque o pecado maior de Jó foi o orgulho, ele era um homem de referência lá fora. Mas os filhos deles não temiam o Senhor. Os filhos dele não honravam o Senhor. A mulher dele disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, dentro de casa, Jó é o exemplo de homem que não era um exemplo de homem de Deus. Ele era lá fora, mas dentro de casa não. Então, ou seja, quando ele passou tudo aquilo ali, ele entendeu: não, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. E o que aconteceu? O Senhor trouxe em dobro tudo aquilo que é. Porque a questão não é tu errar, a gente erra mesmo. Mas a questão é continuar no erro. Quando ele teve a oportunidade, ele saiu desse lugar. O processo para a memória. Exatamente. Pastor, só para eu queria comentar aí que o Johnny falou, perguntou sobre o dom, se dizimar é um dom, né? Sim. Você bem explicou ali que não, né? Porque é um mandamento, a oferta também a Bíblia fala. Sim. Mas o Paulo ele diz que existe um dom da contribuição. Na lista que ele faz lá em Romanos, ele faz uma outra lista de dons, no capítulo 12, no versículo 6, ele vai dizer: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, profecia segundo a proporção da fé. Daí ele vai falar: ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Dando a entender que também existe um dom da contribuição, como a gente vê muitos empresários que recebem um poder de Deus para administrar empresas, ganhar dinheiro e financiar muitas causas aí, missionárias, plantação de igrejas. Muitas pessoas têm um ministério assim, e eles receberam esse dom da contribuição. Com certeza, porque assim, tudo que a gente está disposto a dar para o Senhor, tudo aquilo que não toma o nosso coração, o Senhor está disposto a devolver. A questão é, se aquilo ali vai tomar o teu coração, Deus não vai te dar. Pode morrer porque, tipo assim, não tem aquela questão assim: eu quero um carro, Senhor, eu quero um carro. Pois é, Deus te dá um carro, tu vai para qualquer lugar, mas Ele não vai te dar o carro, entendeu? Não vai dar o caminho para frente, né? Exatamente, tipo assim, Ele não vai te dar, entende? Existe a questão do propósito. E nós nos movemos com um propósito. Eu quero muito um trabalho. Tá, mas você quer um trabalho para quê? Como tem, às vezes, pessoas conseguem um trabalho, daí o último lugar que vem na igreja. Não é fiel, não cumpre o propósito. Então, assim, ou seja, o Senhor não dá, entendeu? Ou seja, o Senhor não vai trazer coisas para nós que nos afastem dele. Mas se você tem esse desprendimento de entender que você está sempre mostrando para Deus onde está o teu coração, transformando uma mão através da liberalidade, da generosidade, o Senhor vai te dar muito mais, porque tem grandes porções, mas para aqueles que entendem o propósito. Aqueles que realmente querem semear, querem auxiliar. Essa semana mesmo, como esse mês foi atípico, a gente já falou para vocês, né? Que a gente passou um mês bem restrito. E sorte que a gente não é de ficar fazendo dívida e fazendo coisa, a gente segura bastante, né? A única coisa que a gente tem é o armário da coisa que a gente trocou lá. Essa semana veio um pedido de ajuda muito importante, assim, né? E eu falo para o Senhor, eu falei assim: em nome de Jesus, não nos permita ficar dessa forma, Senhor, porque assim, eu tiro o meu braço, eu tenho, mas eu não posso ser imprudente. Eu também aprendi que as pessoas precisam do Senhor e não de mim. Se eu não tenho, eu não vou tirar de onde eu não tenho, não vou me desdobrar e me prejudicar para ajudar alguém. Eu tenho que ter prudência, eu tenho que saber falar não. Mas o Senhor conhece o nosso coração, e o meu eu ajudo muitas pessoas quando eu posso. A gente paga para os irmãos quando dá, a gente oferta alimento, a gente busca, a gente ajuda, mas a gente precisa ter essa prudência quando dá. Então, esse mês foi um mês atípico porque a gente não teve condições de falar, mas a gente, também assim, se pode, ajudaria muito mais. Mas voltando para a aula, a profissão de despertas da TV Notícias. A dom de operação de milagres. Se ele é um dom ativo, ele vai efetuar realmente um grande milagre, né? É uma inspiração, um momento aí que produz uma manifestação do sobrenatural. Com que propósito? Proclamar o poder e a grandeza de Deus, amém? É sempre com o propósito de agradecer o reino, não nós e não o nosso nome, mas o Senhor, amém? Exemplo de Moisés no Mar Vermelho, que, meu Deus, né? Imagina aquilo, né? Que mesmo assim o povo com memóriazinha curta, logo esqueceu do negócio e
já estava chorando até pro cebola, né? Josué contra os amorreus, que foi quando ele pediu para parar ali o sol e a lua, né, o dia parar, até que ele terminasse a luta. Aquilo ali foi incrível. Mas hoje, vocês oram no dia que vocês precisam de sol para alguma coisa, olham na previsão do chovendo? Eu sou dessas, tá? Até hoje, eu falo, Senhor, por exemplo, nós, quando a gente ganhou os dias em Bombinhas, a previsão era muito mais chuva. Mas eu falei, Senhor, tu nos deste, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, não me faz ir para Bombinhas com chuva. Que o Senhor preparou para nós, eu tenho certeza, Senhor, que vai dar um sol lindo. Pois deu um sol lindo, né? Quando a gente conheceu a última praia maravilhosa, depois choveu. Aí já sabia. Então Deus é esse, ele continua sendo esse Deus, só que a gente não acessa às vezes porque a gente não toma posse dessas coisas, né? Jesus se transformando água em vinho também foi um grande milagre, né? A multiplicação dos pães, a ressurreição de Dorcas, né? Foi tudo realmente manifestações de operação de milagres. Por quê? Porque são coisas que o homem não tem como fazer mesmo querendo, mesmo com ciência. Isso só o Senhor pode fazer. Né? E o propósito sempre coletivo, tá? Sempre de manifestar o reino de Deus. Se for para ti mesmo, não é boa coisa tu que quer fazer, tu é livre, conhecedor da palavra, mas a manifestação do dom do Espírito Santo é sempre para o outro, né? Os dons de curar é um que aparece no plural. Por quê? Porque o dons de curar, ele não é é como se Deus não trabalhasse no tempo geral, para vocês entenderem. Dons de curar, por quê? Porque ele nos dá especialidades, digamos assim. Né? O Luciano Subirá mesmo testemunha que ele é muito mais usado na questão da, digamos assim, como se ele fosse muito mais um ortopedista. Mas na parte da coluna, dos ossos, da perna, geralmente quando ele tem que orar por alguém nesse sentido. Inclusive ele conta um testemunho dele ter ido numa cidade, vindo sobre ele essa unção de cura, houve um mover muito grande e não passou uns dias, a igreja da mesma cidade chamou ele para ministrar lá, mas era outra igreja. Por quê? Porque queriam os dons. E quando ele chegou lá, já veio uma mãe, pessoal, que mãe usada. Ela trouxe o médico da filha e a filha doente. Um colete, assim, com um negócio que ela usava, porque ela não podia ficar sem. E trouxe o médico para testemunhar a cura, só que ela já chegou intimando ele. Eu vim aqui para tu orar por ela porque eu vi que tu fez lá, porque não sei o que, não sei o que. Ela disse assim, não, senhora, não é bem assim. Eu não posso fazer isso agora, não é quando eu quero, é quando o Senhor quer. E ele ficou mais frustrado ainda disso vindo uma pessoa que é cristã, um crente. Porque como que eles não têm entendimento sobre isso, que não é assim fast food, não é automático, é quando o Senhor quer, não é quando a gente quer. E daí ela foi sentar, ele foi frustrado, ficou chateado, daí começou o louvor, daí foi passando aquela frustração nele, e ele começou a conversar com o Senhor, de repente ele sentiu que a unção veio. Quando a unção veio, ele falou assim, olha, eu não sou de ficar provocando as coisas, mas quando vem, eu sou ousado. Por daí eu já me levantei e falei, cadê a fulana? Vamos atrás da fulana. Vai lá, essa fulana achou a mãe, cadê tua filha? Minha filha tá aqui, tira esse colete dela. Não, mas ela não pode ficar assim, não, mas vai lá no banheiro, tira esse negócio dela e volta aqui. Mas a menina veio sem o colete, ele orou pela menina, levou até o altar depois o colete dela, mostrando lá que a menina tinha sido curada e tudo mais. Quando ele voltou pra casa, ele teve uma crise de incredulidade. Porque ele é um ser humano, né? Ele falou assim, será que ele curou mesmo? Olha a doideira que eu fiz, já pensou se eu machuquei com a menina? Daí no fim, quando antes dele ir embora, a mãe foi lá com a menina agradecer ele, ela realmente estava totalmente curada, ela nunca mais precisou usar aquilo ali, e deu tudo certo. Então é sobre isso, a manifestação do dom de curar, ela vem quando o Senhor quer e da forma que Ele quer. E ele conversando com os amigos dele, que também fluem nesse dom de cura, eles também testemunham sobre isso, o Casas também sempre fala sobre isso. Uns são usados assim, na questão do cego para ser curado, outros na cabeça, outros em câncer, outros em isso, outra em fertilidade. Dessa forma, como se o Senhor distribuísse esses dons de curar dessa forma, questão das especialidades. Não quer dizer que porque o Senhor me usa mais na questão ortopédica, que se eu orar pela irmã com câncer, o Senhor não possa me usar para cura se ele derramou aquela unção de cura naquela hora. Não é sobre isso, não vamos engessar o Espírito Santo. Pasma ou não? Fica à vontade. Mas quer dizer que existem essas especializações. Por quê? Porque a palavra do Espírito Santo dividir como ele quer. Amém? Mas a gente pode ser usado em outras demais situações também.
Eu já falei aqui, né, por especialidades, da cura através da oração e posição de mãos. Essas são as medidas gerais, né? Pode orar, pode pôr as mãos. Qualquer crente que conhece a palavra de Deus como a posse dela sabe que os sinais e milagres cumprir. Então existe também essa questão da medida geral da cura, né? E o tanto que eu achei que não coloquei isso, coloquei os dons de curar, essa coisa desse jeito. O dom é manifestado através da porção dada momentaneamente, né? Eu já falei isso para vocês, da unção de poder, ou seja, não é quando a gente quer, é quando recebemos a unção e o poder, daí nós usamos, né? Aqui o exemplo que ele deu foi a segunda vez ao filho da Sunamita, quando ela honrou, né, Eliseu, ela fez ali o quartinho para ele, né, honrou ele, e o que aconteceu? Ele deu para ela, viu que ela não tinha filhos e falou, com ousadia mesmo, ele foi ousado ali. Ano que vem vai estar com o filho. Ele nem, será Senhor? Não. Ele realmente determinou tudo sobre a vida dela, porque ela tinha feito algo específico que gera, né, esse retorno, essa recompensa da parte do Senhor. Então tem ali o filho da Sunamita, depois também, né, quando ele adoeceu, ele também ressuscitou, né, Eliseu também conseguiu fazer isso com ela ali. Aqui em Atos, ele falou, essa parte aqui de Atos 10, 17, é quando fala que Jesus foi ungido com poder, que muitos vinham para ele ser curado, ele fazia aquelas curas ali com a multidão, né? E também também testifica aquela questão de dizer que Jesus ali ele estava sendo usado, né? Ungido pelo Espírito Santo, movendo-se nos dons do Espírito Santo, como um homem também, né? Aqui sobre a sombra de Pedro, né? Que curou, né? Como a gente sabe ali também, isso também é uma manifestação do poder do Espírito, ou seja, nossa sombra não tem como, né? Um lenço, como acho que o lenço foi Paulo, né? Então são situações que realmente só o Senhor, né? Ali Filipe em Samaria, que aqui Filipe quando foi para Samaria também curou muitas pessoas, também está ali em Atos 8, né? E seja usado quando receber, né? Se você receber, faça como se virar, vá com vontade. Se ele te direcionar por bem e por cura, não é sobre você. Você não precisa estar com aquela preocupação, será que vai rolar? Isso é com o Espírito Santo. Só seja usado de ser essa ferramenta, que daí cada vez você vai provar níveis maiores, né? Você edifica e coopera com o reino, né? Quando você se propõe a fazer isso. E os dons de fala, né? Eu queria só fechar com vocês os dons de discernimento, que eu acabei esquecendo ali. O discernir ali é o conhecer, né? É o perceber algo, né? Ou seja, a evidência maior na questão do discernimento do Espírito não tem ali aquela situação de Eliseu, quando Eliseu começa a contar para o rei de Israel onde ele não deveria ir, porque o rei da Síria falava no quarto dele onde ele ia atacar Israel, e antes que qualquer pessoa soubesse, Eliseu sabia e falava para o rei não ia naqueles lugares e salvava o povo. Aí o rei da Síria ficou cabreiro e falou, poxa, quem está contando? Tem um cagueta entre nós aqui. E eles falaram, não tem ninguém aqui que está distraindo o rei, que existe um homem de Deus lá que sabe de tudo que tu fala lá na tua recâmara, lá no teu quarto. Daí ele falou, não, então vamos atrás desse cara. O exército foi atrás de Eliseu e Geazi tremeu na base, estava lá desesperadinho, né? Meu Deus, e agora? Tu disse o exército está lá fora, nós estamos ferrados agora. Agora já era para nós, vamos picar a gente aqui e acabou-se, né? E Eliseu bem calmo, Senhor, abre os olhos desse abençoado. Não eram olhos naturais que ele estava pedindo, eram olhos espirituais, porque Eliseu tinha discernimento no espírito e ele estava vendo o exército de cavalos que estavam cercando a casa dele, ou seja, nada ia acontecer com eles, porque maior é o que está em nós do que está atualmente. Então, discernir no espírito é nesse sentido, é quando você vai saber além, você consegue discernir a intenção da pessoa. E por que isso é importante? Porque o Subirá mesmo conta que um dia ele estava numa igreja orando pelas pessoas e era uma senhorinha. Ele imagina, olha uma senhorinha, tadinha, senhorinha, enfim. Ele estava ali na cabecinha dela orando por ela, assim, abençoa, assim, mimimi. Aí ele olhou por cima da cabeça da senhorinha, porque ele é altão, né? E viu o amigo dele assim, olhando para ele assim, meu Deus do céu. Daí ele assim, ele fez assim, né, com o amigo dele, tipo assim, como é que é? Daí o amigo dele veio assim, Daí o Subirá falou para ele, se faz melhor, então vem. Ele assim, mas faça mesmo. Aí o amigo dele veio. Quando o amigo dele veio, ele só falou assim, sai agora. Não, manifesta Deus ali. Ela estava vendo com o demônio. E ele tinha discernimento no espírito.
Aí depois que ele expulsou tudo mais, e a mulher ficou bem, o cara olhou para o Subirá e falou assim, ó, meu, é só olhando a vergonheira que tu alisando o demônio. Por quê? Porque discernimento do Espírito é isso aí. Tu vai olhar a pessoa, ai que fofa, ai que querida, que bênção. Sabe aqueles que chegam com cheio de amor para dar? Pastor, eu quero fazer isso. Lá na igreja eu era usado naquilo, eu fazia aquele outro, eu não sei o que, não sei o que lá. Muito bobão. Muito trabalho, muito, sabe, me honra com os lábios, mas o coração do longe de mim. É esse discernimento que tu vai passar a ter, que tu precisa ter. Por quê? Porque as pessoas vão se chegar a ti muito, muito lábio. Mas só o discernimento do Espírito vai te fazer entender por detrás daquilo. Se realmente aquela pessoa e aquilo que ela está te trazendo é do Senhor ou é dela mesma. E isso é muito sério. Isso é um dom que todos nós deveríamos pedir, independente do ministério que vai servir, porque tu precisa. Todo cristão precisa, é muito importante. E os dons da fala, nós vamos ver a profecia, variedade de línguas e a interpretação. Esse é bem rapidinho também. A profecia, como eu falei para vocês, ela é dividida em 3 aspectos. Tem aquela porção geral, que é a fala inspirada, ou seja, o testemunho que eu dei para vocês até, era um dia que eu estava dando discipulado, e eu estava tratando da lição do discipulado com a pessoa. E de repente eu vi que ela pode e falou assim, ela falou assim, isso é a resposta do Senhor, eu estava buscando. Ou seja, eu estava só dando a lição, eu não estava xaramaná e não sei das plantas, não, eu estava ensinando para ela a lição ali. E ela entendeu que era o Senhor falando com ela sobre o que ela estava orando naquele período, que é uma resposta de algo que ela estava buscando. Então, fala inspirada, todos nós podemos ter os olhos. Você pode estar conversando com uma irmã, porque você conhece a palavra, você ouve a palavra, então você pode estar conversando e você vai ser usado para falar. Isso é fala inspirada. Por isso que muita gente está sendo com esse rótulo de profeta, saindo por esse se achando profeta e não é. Está sendo usado de vez em quando uma fala inspirada e está usando de um cargo que não é dele. Fala inspirada não tem nada a ver com o cargo profético, amém? Fala inspirada é a porção geral da profecia, como a fé salvífica é a porção geral da fé, como a cura que você acessa por qualquer que cura, é sobre isso. Como a sabedoria geral que tem lá, a fala inspirada é a porção generalizada da profecia, amém? Mas não tem a ver com o cargo profético, ou com o dom de profecia. E aqui eu vou falar dos 3 aspectos para vocês entenderem melhor, né? O primeiro aspecto é isso que eu estava falando, a fala inspirada, né? Ele é disponível a todos, é uma comunicação espontânea, como eu falei aí, dei o meu exemplo, né? O dom profético, aí é realmente esse dom da profecia, essa porção de unção diferenciada, tá? O dom profético ele vai ser uma manifestação específica, né? Concedido apenas a alguns, ela não é geral para todos, tá? E para transmitir algo da parte de Deus com a finalidade de revelar ou exortar. E como a gente disse, nem sempre a profecia ela é futurística. Ela ali, ela vai falar de algo que vai acontecer. Isso é mais a palavra de sabedoria e o encargo profético. Mas não que não possa você acabar, o Senhor te usar para revelar algo que ainda vai acontecer. Mas não é comum. Nos 3 aspectos da profecia, o que vai falar de algo que ainda vai acontecer é o último aspecto, que é o encargo profético. Então, o dom, ele manifesta dessa forma. É como as demais, vai ser uma porção que tu vai receber de unção na hora para algo específico. Tá? É uma medida diferenciada. Ela não é como essa fala inspirada que você fala dessa forma. Você sabe quando você está entregando realmente algo para alguém. Essa semana ainda aconteceu comigo. Eu vi algo de uma menina e senti muito forte de compartilhar algo para ela, né, em específico. E não consegui deixar para depois, não consegui passar assim. E quando eu falei para ela, ela já veio com a resposta assim: meu, será de Deus porque eu estava falando sobre isso e tal. Então eu sei que aquele momento ali foi uma porção diferenciada, diferente desse momento do discipulado que eu apenas estava falando da lição. E a pessoa sabia que era Deus que estava no quarto. E o último é o encargo profético, né? Que ele ainda é mais restrito do que o dom, porque o dom você precisa buscar para acessar. A fala é generalizada. Qualquer pessoa que conhece a palavra, com a Espírito Santo pode ser usada. O encargo profético é ainda mais restrito, né? É um chamado contínuo, uma responsabilidade duradoura, né? Para proclamar as direções ao corpo, né? De exortações e predições. Ele realmente já é mais voltado para essa questão do futuro
futuro, né? E aqui tem os exemplos, né? No primeiro aspecto, que é uma fala inspirada, a gente tem um exemplo aqui de Atos 2, né? Quando acontece ali a questão do Pentecostes, que ele fala, né? Que todos os filhos e filhas profetizarão, terão jovens, missões, enfim, isso aqui é uma porção geral. O aspecto já usado por um dom é aquilo que Ágabo fez com Paulo. Né? Para aquele momento ele teve aquela profecia, ele teve aquela visão sobre o que aconteceria com Paulo. Né? Agora, o encargo profético já está aqui em Joel, porque isso que foi falado, Joel disse nesses dias sobre algo que acontecer lá na frente. Então, esse é o encargo profético. Amém? Deu para entender ou ficou meio... O dom de variedade de línguas, né? Ele também tem 3 aspectos para a gente entender, né? Essas divisões parece assim que vai confundir, mas não, mas te ajuda a entender melhor, com mais clareza, por que algumas pessoas fazem confusão. O primeiro aspecto é a língua sem interpretação, aquele que a gente fala, que a gente recebe o dom de línguas e fala para a nossa própria edificação. Tem proveito só para nós. E o dom, ele tem que ter proveito pro corpo, não é só para nós. Então, o primeiro aspecto, ele é pessoal, ele não é a manifestação do dom, porque é só para você. Nem você entende o que você está falando, muito menos as pessoas. Então, é só para você. Você fala a Deus, né? Você está falando com Deus e não aos homens. É edificação pessoal, ninguém entende, linguagem de oração, fala entre você e Deus. A Bíblia fala sobre o bom senso em público, porque só você vai ser edificado, né? É necessário para todo cristão e uma arma poderosa no espiritual. Agora, falar em línguas com interpretação, essa é a manifestação específica do dom. Por quê? Porque vai edificar o corpo. Falar em línguas com interpretação vai trazer direção para a igreja. Essa é a manifestação, esse é o aspecto que representa a variedade de línguas. Por quê? Porque ele vai falar aos homens e não a Deus, aquilo que Deus colocar para ser falado, né? É uma edificação coletiva, todos vão entender porque tem interpretação, então cumpre o propósito do dom que é edificar a igreja, equivale a uma profecia, é uma medida diferente do falar. Quem recebe reconhece a diferença, ou seja, quando você receber esse dom de variedade de línguas, que é diferente do falar em línguas para edificação pessoal, você vai saber que é diferente. E esse aqui em específico subirá e recebeu com imposição de mãos. O pastor impôs a mão sobre ele e falou, recebe o dom de variedade de línguas, ele ainda zoou, ainda falou assim, poxa, mas ele não está vendo que eu falo em línguas já? Mas quando o pastor fez isso, ele começou a falar em variedade, e cada vez que ele é usado para falar em variedade de línguas, se levanta alguém para interpretar, ou ele mesmo interpreta. Então, ele sabe que é uma porção diferenciada, não é a mesma coisa do que a edificação pessoal. O dom vem seguido de interpretação, como ele disse, toda vez que ele é usado, sempre vem interpretação, ou para ele ou para outra pessoa. O dom é para o coletivo e não pessoal, a gente não tem controle, né, como os demais ali, é uma porção que o Espírito Santo dá quando ele a traz. E a interpretação está condicionada ao tipo de manifestação do dom, né? E foi um exemplo de inspirar que eu contei para vocês ali. Tem outro aqui, né? O sinal aos descrentes também é um aspecto, né? Como foi ali a questão do Pentecostes, cada um ouvia falar na sua própria língua, mas sabiam que eles, como pessoas simples que eram, não conheciam a linguagem deles. Então não tinha como ser falado. Então sabiam que eles estavam realmente falando algo que eles não sabiam, porque quem está falando em línguas, em variedade de línguas, não sabe o que está sendo dito. Mas o Espírito Santo traz a interpretação para os descrentes. Para quê? Para impactar eles, para mostrar o poder de Deus. Então, um dos aspectos da variedade de línguas também é o sinal dos descrentes para que eles sejam impactados, né? Então, o homem vai falar outro homem, que vai entender o que eu estou falando na linguagem dele, a respeito das coisas de Deus. A edificação é de terceiros, né? Só quem recebe a mensagem aqui entende que quem está falando não está falando mistérios, não tem como entender, né? E exemplo ali é Pentecostes. E por último, o dom de interpretação de línguas, né? Ele tem ali 2 possibilidades de interpretação também, 2 tipos de línguas que eu vou falar para vocês. Ele está totalmente conectado de variedade de línguas, porque ele serve só para esse propósito, para interpretar, para edificação pessoal, né? Então, ou seja, só se manifesta quando há manifestação da variedade de línguas, eles estão conectados, né? Não deve funcionar assim o outro. Não é como uma tradução de um fonema, é uma inspiração de Deus no ambiente. Ele exige que o intérprete esteja presente, por isso que virá como todo. Já teve gente que pediu para ele, interpreta aí as minhas línguas. Não é sobre isso, né? Os dois estão ali conectados no mesmo espírito e no mesmo ambiente é onde que acontece a tradução.
Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por quê? Porque geralmente você tem que conhecer aquilo que você está falando, né? Você vai interpretar da forma que você conhece. Então, a primeira experiência que o Subirá teve, quando ele recebeu o dom de interpretação de línguas, ele começou a entender o que a mulher estava falando, só que se levantou outra mulher para interpretar, porque ali a gente ouviu que várias pessoas podem se levantar para falar, né? E a que se levantou para interpretar, a mensagem era sobre a proteção de Deus. Só que a mulher que se levantou para falar, falou sobre a proteção da mãe ou seus filhos. Ele, quando estava ouvindo, ele ia usar o exemplo da galinha que protege os pintinhos, porque é o que está na palavra. Outra pessoa, depois, com eles conversando, usou outro exemplo, como se fossem os animais que protegem os filhos, os filhotinhos. Então, ou seja, se você recebeu o dom de interpretação de línguas e outra pessoa também interpretar da mesma forma, se ela trouxer um modelo diferente do seu, não vem com isso que está errado, repreendendo. A pessoa só vai em parte conhecemos e parte profetizamos. Ela usou esse exemplo e você usou outro. Ou seja, quando há interpretação com mais de uma pessoa, os exemplos vão ser diferentes, mas o que não pode mudar é a essência da mensagem. Se todos eles falaram de proteção de Deus com seus filhos, amém. Mas a forma que vocês vão falar, cada um vai falar de uma forma, amém? Os exemplos que a gente vai dar podem ser variados, mas a mensagem precisa ser a mesma. A gente tem o costume de falar que o que é diferente está errado, né? Às vezes não está errado, é só uma forma diferente. Esse tudo eu já falei para vocês, né? Que tem que ser a mesma. Os dois tipos de língua é dos anjos e a questão dos dialetos, né? Que é aquilo que a gente falou. A linguagem dos anjos, quando fala mistérios, é algo entre tu e Deus. A do dialeto é quando o Senhor resolve interpretar para os descrentes ou para até mesmo dentro da igreja na sua própria linguagem para impactar aquela pessoa. Como são manifestações espirituais. E as duas possibilidades de interpretação outra pessoa pode se levantar ou você mesmo. Por isso eu deixei os versículos aqui para vocês lerem. Por quê? Porque ele fala que se você recebeu o dom de variedade de línguas, ore para interpretar. Então, se você buscar a interpretação também, você consegue, como o Subirá falou. Algumas vezes o Senhor dá a interpretação para ele, algumas vezes o Senhor levanta outra pessoa para interpretar. O exemplo da família Ruth é esse, uma família que congregava com eles, duas irmãs se levantaram, uma falando e outra interpretando, e a família que era russa ouvia no diálogo deles e sabia que a irmã que estava interpretando também não conhecia russo, muito menos ela que estava falando em línguas. Então, eles foram impactados duas vezes, por causa das duas ali, no que Deus quis falar, porque foi uma mensagem bem específica e eles estavam ouvindo no dialeto deles. Então, esse é um exemplo de dialeto que Deus usou dentro da igreja para o crente. Então, não é exclusividade para o descrente, mas o Senhor usa para alcançar os descrentes também. E esse pastor Luiz aqui, duas vezes ele teve essa experiência do pastor dele ministrar a palavra do pastor Luiz e interpretar para ele, né, dentro de uma mensagem ali. Foi bem impactante até. A variedade de interpretação de línguas se comunica algo da parte de Deus como a profecia. Então, nesse ponto aqui, elas se equivalem. Porque vocês sabem que a palavra de Deus ali, Paulo diz uma hora, né? Que se for para buscar algo, busque a profecia, porque ela é maior do que falar em línguas, a não ser no momento em que haja interpretação. Então, nesse momento que é a interpretação, a variedade de línguas com interpretação, que é a manifestação realmente do dom, ela se equivale à questão da profecia. Né? É isso, galera. Tudo feito em ordem, né, em nome de Jesus. Aqui a questão do caminho prático é só para a gente buscar, entendeu? Ele fala de buscar com zelo, de buscar com excelência, né? Não ser generalizado. Deus opera em nós o querer e o efetuar. Então ele fala assim, das fases de busca, que é o anseio que vai gerar no teu coração, mas depois também a questão da prática, da ação que a gente deve desenvolver. Né? É mais sobre isso, mais como eu estou detalhando. E sobre a manifestação dos dons, esse que eu achei bem interessante para vocês gravarem. Em Pentecostes, cada um tinha a sua chama, porque falavam com línguas de fogo, certo? Se cada um tinha a sua chama, quando você entende isso, você não vai mais buscar de homens o que você já tem, amém? Só precisa buscar na fonte certa para acessar, ou seja, o que nós temos em Deus e nada do que nosso vai se perder. Tudo vem entre nós. A questão é que há situações que nós precisamos buscar. É uma parceria, os dons, a nossa ação, a nossa busca, com a motivação correta de conhecer Deus e servir o reino, não para o nosso nome, mas para o dele ser glorificado, e ao resto o Senhor vai fazendo. Mas a gente precisa
professor respondeu, hein? É isso, queridos. Passou um pouquinho, mas terminamos. Fechou, é sobre isso.